Lembrando que o cigarro é um dos fatores de risco para a questão da hérnia, né? Porque parece que não, mas o cigarro também interfere na produção do colágeno. Então você tem ali uma condição que favorece o surgimento de hérnia e também é ruim para o pós-operatório. Então, crianças e idosos têm sintomas diferentes quando a gente fala de apendicite? Na verdade, sim. O idoso ele pode ter uma doença mais insidiosa porque o idoso queixa menos dor, né? Os hospitais hoje eles criaram uma mentalidade de que eles têm que se parecer cada vez menos com o hospital e cada vez mais acolhedores. A decoração dos hospitais ele é cada vez mais cores quentes, que a gente fala. Não tem aquela ideia, mas você amadeirado, né? O piso é amadeirado, a decoração é amadeirada, a luz um pouco mais amarela. Porque a gente fala muito sobre negócio, fala muito sobre marketing, muito sobre como a gente põe essa comunicação para frente, mas assim, dá para ver o quanto que você fala com propriedade sobre o assunto, quanto que você conhece, o quanto que você tem repertório nisso. A área de saúde, ela precisa disso, de mais informação, uma informação acessível, né? Se você for visitar alguém no hospital que fez cirurgia, não leva nada, não leva comida, não leva flor, não leva nada. Não leva doença, tá resfriado, espirrou no dia, mesmo que for poeira, não vai complicar a vida da pessoa ali, não, então assim, quando você vai, hoje em dia, depois do Covid, é muito comum o pessoal ir tudo de máscara, né? Não tá errado, mas eu digo assim, se você tem uma questão dessa, a gente não vai. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mais Clientes e hoje aqui comigo a minha convidada, doutora Tereza Fernandes. Doutora Tereza Fernandes, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Cassinha. É sempre um prazer estar falando para a sua audiência, né? E a gente acaba esclarecendo as dúvidas mais comuns e isso que faz a diferença, né, desse projeto seu, né? Trazer mais informação, muito bacana. Muito Como fez viagem? Tranquilo? Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo bem? Estamos em Campinas hoje, gravamos em São Paulo já. Hoje é Campinas. Muito bem. Então, sempre por um bom motivo, né? Na verdade, eu vim para um congresso também, né? Tá tendo congresso aqui. Fala um pouquinho desse congresso. Esse congresso que está acontecendo aqui nesse momento, né, que a gente está fazendo essa gravação, é o Congresso Brasileiro de Hérnia, né? Que é uma das cirurgias mais realizadas pelo cirurgião geral, uma das cirurgias mais realizadas no mundo inteiro. E aí tem uma Sociedade Brasileira de Hérnia que é muito atuante. Fez um grande evento aqui, assim, uma participação expressiva, convidados internacionais, foi muito bacana. Legal. Muito bacana mesmo. Inclusive, hérnia é o nosso primeiro tópico de hoje. Sim. Vamos lá? Vamos lá. Muito bem. Eu separei, inclusive, as perguntas. A gente faz uma pesquisa muito grande sobre as perguntas mais questionadas no Google da vida, no YouTube, o que as pessoas querem saber sobre o assunto. Eu entendo que você é uma especialista, já respondeu algumas dessas perguntas várias vezes, mas vamos fingir que é a primeira vez, tá bom? Pode deixar. Porque você entende muito do assunto e os leigos que têm muita curiosidade de saber não entendem nada. Então, a missão nossa aqui é esclarecer para as pessoas todas as perguntas que trouxemos aqui hoje, certo? Com certeza. Então, vamos lá. Pergunta número 1. E olha, você que se interessa por esse assunto ou conhece alguém que pode se interessar, compartilhe o nosso episódio, clica ali no aviãozinho, seja no compartilhar do YouTube ou no Instagram, porque é conhecimento de utilidade pública, com certeza absoluta. Vamos então. Hérnia, quando ela é perigosa? Na verdade, toda a hérnia pode complicar, né? O que é uma hérnia, né? A hérnia é uma falha da aponeurose, que é um tecidozinho branquinho, como se fosse uma pelezinha mais interna. E essa falha da aponeurose, a pessoa pode nascer com ela, pode ser congênita, né? Então tem criança que tem hérnia, tem bebezinho que nasce com hérnia, e aí quem trata disso é o cirurgião pediátrico, não somos nós. Tá. E tem as hérnias adquiridas, né? Que você tem ao longo da vida, pode surgir uma hérnia. E quando é que ela é perigosa? Quando ela pode encarcerar ou estrangular, que são as complicações da hérnia propriamente dita, né? O que é encarcerar? Você tem uma falha da aponeurose. E aí, num esforço físico, alguma situação que às vezes nem é proposital, às vezes não é porque ela foi para a academia fazer esforço físico, não. Às vezes é porque teve uma crise de tosse, uma dificuldade para urinar e outras situações que você força mais a parede abdominal. Essa hérnia, o conteúdo que estava dentro do abdômen, ele ultrapassa essa hérnia e fica ali alojado, fica ali agarrado, fica encarcerado, como né, o próprio nome sugere. Isso causa dor, isso pode causar um sofrimento. Então, por exemplo, às vezes é uma alça do intestino, ou é o testículo, ou é alguma outra estrutura que fica ali encarcerada. E depois de um tempo pode ter um sofrimento vascular, ou seja, parou de irrigação adequada para aquela região e você fala que é uma hérnia estrangulada. Então, nessas situações, você tem uma urgência. Isso pode acontecer de uma forma involuntária, né? Não é porque a pessoa, eu não faço esforço nenhum, eu não vou ter perigo de acontecer. Isso pode acontecer como uma situação que eu falei, né? Então, essas são as situações que a gente fica preocupado, né? Então. E, por conta disso, a gente sempre indica a cirurgia para o paciente que já tem algum sintoma. Para o paciente que é assintomático, Tereza, eu tenho uma hérnia aqui porque eu fiz um exame de imagem que era por outro motivo e achei uma hérnia. Não tinha nenhum cômodo, só viu no exame. Na verdade, assim, se você pensar que você quer tratar essa questão, o tratamento é cirúrgico. Mas a gente sabe também que toda cirurgia tem seu risco. Então, nessas situações em que o paciente não sentia nada, às vezes a gente pondera, né, a questão do melhor momento e tudo mais. Mas não tem tratamento outro
que não seja cirurgia. Isso é importante, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu faço musculação, eu faço atividade física. E, inclusive, é uma coisa que a gente sempre coloca, eu coloco isso muito para os alunos, às vezes na aula, que o paciente às vezes pergunta, tem risco? Tem. Você está fazendo atividade física, você pega peso, você treina, né? E ali, tudo que força a parede abdominal, essa hérnia tem mais risco. Inclusive, eu já operei paciente vindo de treino mesmo, né? Tinha o hábito de treinar à noite, sabia que tinha hérnia, e aí um dia foi treinar, sentiu uma dor, sentiu aquele caroço, aquele abaulamento, não melhorou, porque normalmente ele mesmo colocava isso para dentro, né? Que a gente fala, na região inguinal, e foi para o hospital, na época, fazer sobreaviso, chegou lá e falou, eu conheci o paciente já, falei, não, isso aí não encarcerou. Encarcerou. Não só encarcerou, como estrangulou. Então, a cirurgia dele teve uma ressecção intestinal. Um menino de 30 anos. Então, assim, uma cirurgia que podia ter sido resolvida por videolaparoscopia, por uma cirurgia minimamente invasiva, virou uma ressecção de pedaços de intestino. Nossa. E já aconteceu isso com um paciente idoso também, que tinha hérnia há anos, esse estrangulamento, nesse outro caso que eu estou lembrando que é agora, era do cólon, era do intestino grosso, então era contaminação, tinha perfuração, tinha fezes. Então, assim, ganhou uma colostomia, uma cirurgia de hérnia. Nossa. A cirurgia que era para ser uma hérnia, virou a correção da hérnia sem tela, porque tinha contaminação grosseira, e ainda ganhou uma laparotomia, uma incisão no meio da barriga, onde a gente teve que deixar uma colostomia. Então, assim, é bom ficar atento, né? Tudo que é diferente, tudo que modifica, né? Você não tinha aquilo e sentiu um carocinho, e aquilo começou a incomodar, procura atendimento. A gente hoje tem, isso foi muito falado no congresso, na verdade, a gente tem duas técnicas muito bem... duas abordagens muito bem definidas, né? Você tem a cirurgia aberta, tem vários tipos de técnica, mas você tem uma técnica mais conhecida e mais usual, que é o Liechtenstein, que é uma técnica muito bem indicada, é uma cirurgia aberta, né, com cortezinho, põe tela, e tem a cirurgia por vídeo ou por procedimento minimamente invasivo. O que é isso? É quando você faz buraquinhos. Pode ser a videolaparoscopia ou pode ser a cirurgia robótica, quando você tem disponível, né? Lembrando que o custo da cirurgia robótica ele ainda está um pouco não, está bem mais alto ainda, mais né? puxado, por enquanto. Então, não é uma coisa que o convênio vai liberar, tal, então você tem uma certa dificuldade, mas também pode ser feita. A maioria das vezes que a gente opera adulto, a gente coloca a tela, né? Você tem técnicas sem tela, né? A tela é um material que ele fica no organismo, mas ele é muito bem tolerado. O pessoal tem muito medo de infecção de tela, mas assim, a chance de infecção de tela numa hernia inguinal é muito pequena. Né, o que acontece às vezes é alguma coisa de material que a pessoa não se adaptou bem, mas assim, isso é muito, muito raro mesmo. Né? A grande maioria das vezes a tela é colocada num plano mais profundo, então a pessoa não sente a tela, ela não fica, ai meu Deus, eu tô com uma coisa estranha aqui. Não pode mexer, como se fosse estranho, não. Não, tem nada né? disso, dá uma segurança danada. E isso também por vídeo, né? Na vídeo a gente sempre usa a tela, né? Então, assim, a gente fica muito tranquilo em falar de hérnia porque é a cirurgia que o cirurgião geral mais realiza, junto com a vesícula, o nosso carro-chefe. Você tem uma ideia de número, nos Estados Unidos é mais de 1 milhão de cirurgias por ano. 1 milhão de hérnias, por ano? E as hérnias de localização mais comum são as hérnias inguinais, que é da virilha, né? Pode ser de um lado só, pode ser bilateral, né? Dos dois lados. Pode você ter de um lado e daqui a 2, 3 anos você aparece do outro. Isso não é excludente, tá? Eu já tive lado direito e não vou ter do lado. Não, pode acontecer. Fora, né? Não é. Pode acontecer. Tem hérnia umbilical, tem outras hérnias de outras localizações, mas a inguinal realmente é que é mais frequente, né? E como a gente falou, né? No adulto, ela pode aparecer em qualquer momento da vida, mas é uma cirurgia que a gente faz muito no adulto jovem. Né? O que é o adulto jovem? Dos 20 aos 40, né? Dos 20 aos 40, o adulto jovem seria o mundo ideal para fazer isso. Quando ele tem o diagnóstico já, mas a gente opera em qualquer idade. Hoje, a questão de idade, assim, é uma coisa que a gente não tem tanto aquele rigor do número, né? A gente leva muito em consideração o que a gente faz de performance status, que é como é que o paciente está, como é que está a vida dele, né? Às vezes você pega um paciente de 50, 60 anos que não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhuma doença associada, pratica atividade física, se alimenta bem e está tudo bem. Né? E você pega, às vezes, um rapaz de 30 que usa vape há 10 anos, por exemplo, né? Que tem outros problemas de saúde, que é muito mais arriscado, né? Lembrando que o cigarro é um dos fatores de risco para a questão da hérnia, né? Porque parece que não, mas o cigarro também interfere na produção do colágeno. Então, você tem ali uma condição que favorece o surgimento de hérnia e também é ruim para o pós-operatório. Então, mais um motivo para você não fumar, tanto né? Tanto o tradicional quanto o vape? Os dois vão apresentar o mesmo tipo de risco? Na verdade, o vape eu não tenho conhecimento se isso tem uma... Mas com certeza porque os fatores químicos ali do vape ainda é pior, né? Então, assim, mas o que é bem documentado é o tabaco original, né? Tá. O que a gente vê é que o vape faz muita lesão pulmonar muito mais rápido do que o cigarro habitual, do que o cigarro, né, que a gente conhece, né? Então, assim, eu aconselho a pessoa não começar. Porque aquela ideia de que é mais meio tolerado, é meio da moda. Teve uma fase, né, que aconteceu isso. Hoje mesmo eu estava em outro ambiente, que não era do Congresso, né? Porque no Congresso ninguém vai fumar.
e vi um rapaz com vape, eu falei, gente, menino novo, assim, e infelizmente tem aqueles momentos, né, que vem as coisas, parecem inofensivas, e aí quando você vai ver, já está tendo lesão grave por conta disso. Então, é mais uma coisa para a gente ficar atento, né, para a gente não criar esse péssimo hábito. Perfeito. Então, se a pessoa sentiu incômodo, está desconfiada de alguma coisa, identificou lá no exame, é bom já cuidar de encaminhar para uma cirurgia. Resolve logo, né? Sim, e o exame físico, ele é diagnóstico, né? A gente, às vezes, pede exames de imagem, né? Que são ultrassom, tomografia e tudo. Às vezes, por uma questão de identificar, fazer um diagnóstico diferencial que a gente fala, né? Então, por exemplo, um homem que está com aquela região do escroto, né? Do saco ali, o escroto mesmo, o termo técnico é escroto, né? E está ali demasiado aumentado de volume. Aí não sabe se é hidrocele, se é varicocele, se é hérnia, né? Então, às vezes, você faz um ultrassom para um diagnóstico diferencial, às vezes por uma questão burocrática, né? Muitas operadoras de saúde hoje, eles pedem o exame complementar para diagnóstico, para liberar uma guia. E muitas vezes dá vontade de falar que o exame físico seria o suficiente, se o auditor fosse lá e fizesse um exame físico. Mas a gente entende que tem situações que essa documentação é necessária porque, com certeza, existem situações aí de fraudes e coisas do tipo. Então, e às vezes é para planejamento cirúrgico mesmo, né? Hérnias maiores, que não são, no caso, normalmente as inguinais, mas as hérnias incisionais, né? Que é um outro grupo de hérnias que a gente tem que ficar muito atento. Quanto mais cirurgia a gente realiza de outros locais no abdômen, você pode ter as hérnias incisionais, que é na incisão cirúrgica. E isso, por exemplo, é uma das vantagens da vídeo, né? As cirurgias por vídeo, as cirurgias minimamente invasivas, tem menos chance da hérnia. Então, já é outra vantagem você fazer procedimentos por essas vias, né? E quando você tem essa situação, então, é bom você ficar atento e fazer, às vezes, uma tomografia, tudo. A gente pede, às vezes, para planejamento. Qual técnica cirúrgica vai ser utilizada, qual o tamanho da tela que a gente vai pedir. Quanto mais informação, melhor, né? Sim. Essa é a verdade, né? Porque quando a gente fala isso, é porque às vezes a pessoa vai no consultório com aquela expectativa. Pareceu isso aqui diferente agora. Aí eu vim aqui para você ver. Aí eu olho e falo assim, é uma hérnia. Aí a pessoa fala, sério? A pessoa fica assustada, né? Fala assim, é uma hérnia. Eu posso até pedir um exame de imagem, igual eu falei, né? Para planejamento cirúrgico ou para uma documentação para nível de operadora de saúde. Mas o exame físico, quando ele é típico, né? A hérnia umbilical, por exemplo, que fica ali o umbigo estufadinho, que a pessoa nunca imaginou que aquilo era diferente. Aí ela começa a comparar com outros. Não, esse umbigo está estufado, isso deve ser hérnia. Né? E é muito comum também, outra hérnia que é muito comum. E às vezes a pessoa fica meio preocupada. Eu já tive paciente em consultório que começou a suar frio, quando eu falei que tinha um diagnóstico cirúrgico. Mas a gente sabe, né, gente, que qualquer cirurgia feita eletivamente, com planejamento, é muito melhor do que virar uma urgência. Então, o que eu aconselho realmente é que a pessoa, a partir do momento que ela tem uma queixa, ela faça uma consulta médica, faça a avaliação adequada com o especialista e, tendo indicação de cirurgia, faça o procedimento planejadinho, né, com tudo, com o jejum adequado, com a data da internação programada, aquela ideia de que você vai estar fazendo o melhor para a sua saúde no momento que você pode se cuidar mesmo, né? Perfeito. Não esperar virar uma urgência, Exatamente. Porque pode complicar muito Exatamente. depois. Muito bem. Por que as hérnias aparecem e quais são os tipos mais comuns? Acabou que a gente já foi falando aqui. Na verdade, você tem a hérnia congênita, que é aquela que a criança já nasce com ela. Essa hérnia, algumas, por exemplo, a hérnia umbilical. É muito comum a criança nascer com o umbiguinho mais aberto, mas essa você normalmente espera. Eu não sou cirurgião pediátrica, gente, mas isso é meio... Você espera ali 3 anos, até 4 anos, que a maioria vai fechar, né? Nas hérnias inguinais, não. Quando é uma hérnia inguinal que a criança já nasce com ela, normalmente eu opero, o cirurgião pediátrico opera, inclusive eu opero os 2 lados. Porque mesmo que se identifique no lado, normalmente tem do outro lado também. E no adulto? No adulto ela pode ter nascido com ela, mas não teve sintomas, e aí realmente foi uma hérnia que passou batido. E pode ser adquirida, né? Um dos fatores de risco que a gente falou é o tabagismo, né? E qualquer situação que você tenha uma dificuldade do colágeno ser bem produzido, daquela estrutura ser bem produzida, você pode aparecer. Lembrar, gente, que não necessariamente porque a pessoa faz muito esforço físico no trabalho, por exemplo, ela vai ter hérnia. Porque você tem um monte de professor, né? Igual eu, que não faço atividade física praticamente nenhuma e posso ter uma hérnia. Então, não tem tanto a ver só com, faz atividade física, faz esforço físico. Não. Tem muito a ver com questões que são da própria pessoa mesmo, né? Então, não tem muito como você fazer uma prevenção. A única prevenção que a gente pode falar é deixar de ter hábitos ruins, vamos dizer assim, né? Dos clássicos, né? Não fumar, etc. E na incisional, aí sim, você tem como prevenir, que é quando você faz uma cirurgia malaparotomia, uma cirurgia grande, e você fica debilitado por conta do diagnóstico que você teve, que levou àquela cirurgia, você seguir a orientação do seu médico do tempo de repouso adequado, né? E quando a gente fala tempo de repouso, não é só esforço físico, às vezes é aquilo, né? A questão da tosse. Então, por exemplo, o paciente que é DPOC, que tem aquela tosse crônica, né?
esse paciente, por exemplo, se ele vai fazer uma cirurgia eletiva, o ideal é que ele pare de fumar com antecedência, que ele faça o tratamento com o pneumologista para estar na melhor condição dele, né? O paciente que está desnutrido é um outro paciente que quando opera, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia de urgência para um paciente com obstrução ou com um diagnóstico que você não tem como protelar, não tem como você adiar aquilo ali. Então, ele não teve como ser preparado. Esse paciente também tem mais risco de fazer uma hérnia incisional, né? O paciente que no pós-operatório às vezes tem muito estímulo para vômito, né? Então ele fez uma cirurgia Tô só imaginando aqui, operado, né, com a cirurgia feita e aquela força do vômito, né? Porque às vezes tem a ver com intolerância a medicamento, às vezes tem a ver com o próprio quadro pelo qual ele foi operado e às vezes com remédio, né? Tem muita gente que é muito sensível, até cheiro de hospital. É verdade. Eu tenho paciente que fala isso, é verdade. O cheiro de hospital já é uma coisa, e cheiro de hospital hoje em dia nem tem cheiro de hospital, né? Graças a Deus a gente tem tanto os hospitais hoje, eles criaram uma mentalidade de que eles têm que se parecer cada vez menos com o hospital e cada vez mais acolhedores. Então, eu brinco o seguinte... O hospital parece hotel hoje, né? E assim, mesmo os hospitais do SUS, gente, não tem que ter esse preconceito. Eu trabalho pelo SUS também, na minha cidade, e assim, o hospital que eu trabalho pelo SUS, ele tem uma área externa maravilhosa, né? Eu trabalho em 2 hospitais, na verdade, pelo SUS lá. Eles têm área externa maravilhosa, tem corredor amplo, tem cama elétrica. Então, assim, essa ideia de que é do SUS inferior, não tem nada disso, tá, gente? O SUS é um plano de saúde, né? É um sistema de saúde, na verdade, que é super democrático. Mas, claro, você quer um conforto, estar sozinho no quarto, você tem os planos, né, as operadoras de saúde, e se você for olhar os hospitais hoje, a decoração dos hospitais ele é cada vez mais cores quentes, que a gente fala, não tem aquela ideia, mas você amadeirado, né? O piso é amadeirado, a decoração é amadeirada, a luz um pouco mais amarela. É verdade, tô lembrando. Você vai mudando, né? Aquela ideia de você entrar num lugar todo branco, que a pressão do paciente aumenta só de entrar naquele ambiente. Né? Eu sou desses. Eu sei, eu te conheço há muitos anos, né? Eu sou desses. Mas assim, a gente hoje mudou isso, até para dar essa característica. E o acolhimento, na verdade, a gente fala isso tudo, mas isso é estrutura física. A humanização da equipe, das equipes que trabalham, né, da enfermagem, da nutrição, da fisioterapia, do pessoal da limpeza, da recepção, todo o pessoal, né, que lida com o paciente, além da formação técnica, que na área de saúde a gente tem que ter uma formação técnica, né? Não tem como você fazer um cursinho de final de semana e sair dizendo que você é um profissional. Mas tem muito dessa formação que agora está trazendo essas outras habilidades, né? Essas soft skills que a gente fala, né? Essas outras habilidades para poder incorporar. Então, por exemplo, tem hospitais que eles fazem alguns treinamentos com profissionais de recepção, que tem aquele primeiro contato, com pessoa que trabalha em hotel. Exatamente para ter aquele acolhimento que te tira um pouco daquele medo, né? Que toda pessoa que não é da área de saúde... E quando a gente está do outro lado, a gente também tem medo, tá? Tem. Vocês médicos têm um medinho? Nós somos péssimos quando tá pacientes também. A maioria dos médicos é péssimo paciente, né? Conhece, né? Já sabe tudo, dos remédios, sabe tudo. E aí a gente... né? Claro que assim, a gente tem essa coisa. E aí quando você vai, é bem acolhido, né, pela equipe que está ali, por isso que é importante entender que profissional de saúde é um sistema, né, que trabalha dependendo de todo mundo. Né? Então aquela ideia, a hierarquia, claro que existe uma hierarquia de responsabilidades. Né? A pessoa que faz o cuidado ao paciente, a equipe de enfermagem, tem o técnico, tem o enfermeiro, coordenador, tem o enfermeiro-chefe, tem o RT do hospital e assim vai. Na parte médica também tem um nível, né? Tem os níveis hierárquicos e assim vai. Mas todo mundo tem um papel importante, né? Isso aí é assim, importante que tem que ser respeitado, né? Perfeito. A gente vê muita coisa de respeito nos últimos tempos. Vixe, ainda mais com a internet, né? Tudo sai vídeo, tudo sai vídeo, é aquela coisa de culpar todo mundo, né? E entender que, assim, claro, as pessoas são seres humanos, né? Tem dias que você está melhor, está pior, mas todo mundo está ali querendo fazer o seu melhor. Ninguém vai trabalhar falando assim, nossa, hoje eu vou prejudicar alguém, vou tratar alguém mal. Não é possível, né? As pessoas vão bem intencionadas e, às vezes, pode ter um momento ou outro que tem uma rusgazinha ali que faz, às vezes, transforma aquilo num grande problema, né? Sobre hérnia, é possível... Falar com um especialista, gente, falar com uma doutora especialista no assunto, as respostas elas sempre são amplas, vai percebendo, tá? Nunca vai ser uma resposta de sim ou não, sempre é tudo muito amplo, mas uma hérnia, é possível que ela fique estabilizada no tamanho que ela se apresentou, ela tende a crescer, ela pode voltar sozinha, o que pode acontecer além de tudo? Vai. Tirando a criança, né, igual eu falei da hérnia umbilical da criança, porque a inguinal também não volta sozinha, não. Tirando nesse perfil, do adulto ela não vai voltar. Não o que volta. vai acontecer é que tem pacientes que às vezes não tem uma atividade física muito, muito importante e a hérnia fica paradinha ali, né? Tá. Então, assim, pode acontecer, né? E pode acontecer dela crescer rápido. Então, assim, essa incerteza é que eu acho que faz a característica do tratamento ser cada vez mais cirúrgica. Tá. Porque isso eu falo muito para a vesícula, que é um tema que você vai abordar, mas vai entrando nesse tema, né? É quando a pessoa fala assim, Tereza, mas eu tenho cálculo aqui, eu nunca senti nada.
Pode sentir? Pode. E a primeira manifestação pode ser uma complicação? Pode também. Então, assim, eu como cirurgiã, que a gente trata o problema, na hora que aparece, eu faço, igual eu falei, eu atendo SUS, eu atendo sobreaviso, então eu atendo urgência. E com isso, o que eu vejo? Às vezes a pessoa sabia que tinha doença há anos, nunca sentiu nada, mas a primeira manifestação foi uma pancreatite aguda, por exemplo, no caso da vesícula, ou foi uma colicistite, que é a vesícula inflamada. Pensa bem a diferença do tratamento quando a pessoa programa a sua vida para fazer aquela pausa, para fazer a sua cirurgia, escolhe quem vai operar, escolhe o hospital que vai operar, escolhe tudo, da pessoa que tem que virar uma urgência, tem que internar de urgência, às vezes vai para um CTI e tudo mais. Na hérnia é a mesma coisa. A gente tem situações que você sabe que pode ficar estabilizada há anos. E uma coisa, claro, eu vou fazer um parênteses aqui, se você tem uma hérnia há muito tempo e você está fazendo um tratamento para uma outra doença que naquele momento é mais grave, é claro que você não vai parar aquele tratamento, por exemplo, para tratar a hérnia. Né? Mas vamos supor que você tem uma hérnia que já é grande e você tem um diabetes, você tem uma outra comorbidade, e você vai consultar com o seu médico, vai fazer o melhor acompanhamento que você puder, estabilizar aquilo ali, parar de fumar, né? O ideal pelo menos 2 meses, mas é difícil conseguir isso, mas assim, mais de 4 semanas pelo menos, parar de fumar e vai operar, vai perder peso, que é outra coisa também interessante para a gente. A obesidade tem essa questão também de mais chance, né, do paciente desenvolver hérnia ou piorar essa hérnia. Você vai perder peso, vai fazer todo aquele planejamento que você não consegue ter na urgência, né? E você não consegue prever sempre essa urgência. Se conseguisse, ia ser o ideal, né? Mas... Essa incerteza, então, movimenta para que a pessoa vá investigar se tem um incômodo, isso, e fazer ele ativamente, né? Faz um planejamento da melhor maneira possível e faça essa cirurgia. Tudo tem risco, né, assim. Quando eu falo tudo tem risco, é porque às vezes o paciente pergunta isso no consultório. Doutora, tem risco? E aí eu falo, tem. Atravessar a rua tem risco, tá aqui tem risco, tudo tem risco, né? É claro que, assim, o risco ele pode ser muito menor quando você faz todo um pré-operatório adequado, quando você entra na melhor condição possível para uma cirurgia, né? A gente, para hérnia incisional, tem não é um aplicativo, na verdade, não deixa de ser um aplicativo, porque tem um aplicativo mesmo que você baixa no celular, chama CEDAR, que é o pessoal da Carolina, né, nos Estados Unidos, do estado da Carolina, né, das Carolinas, inclusive, acho que foi Norte-Sul. Eles fizeram um trabalho mostrando que eles conseguiram pegar um trabalho com estatística grande, com casuística grande, e elencar ali quais são os fatores que aumentavam a chance, por exemplo, de uma recidiva, de uma complicação. E é super legal, porque você consegue, quando é uma hérnia incisional, você consegue pontuar ali, você coloca as características do paciente, que eles pedem algumas características, e aí vem ali uma resposta percentual de complicação de 20%, 30%. Então, tem algumas situações que você consegue, ali, né? Tem o norte para dizer o seguinte, olha, é um paciente mais risco, é um paciente menos risco, né? E assim você deixa a decisão para quem é de direito, que é o paciente. Né? Essa medicina com foco no paciente, isso a gente já ouve falar quando você vai... Desculpa. Quando a gente faz a pós-graduação, essas coisas, igual eu já fiz, né, de gestão e tudo mais, o foco sempre é no paciente, né? Antes era um modelo de saúde que o foco era no profissional, era na instituição, era no hospital, né? Era na instituição, era no profissional, mas o foco é no paciente, no final das contas. Então, a decisão também é. Só que a gente fala que é uma decisão compartilhada porque para o paciente poder decidir, ele tem que ter informação. Claro. E se você não tem informação, como é que você vai decidir de uma forma... com clareza, né? Vira um achismo. Então, assim, vida, né? É um direito, né? Mas eu gosto muito de deixar essas coisas bem claras, né? É melhor você operar quando você tem indicação para cirurgia programado do que virar urgência. Pode virar urgência daqui a 1 ano do que a 20. Você pode ter outros problemas de saúde que nem que eu levei a passar batido. Mas a gente gosta de deixar isso bem claro para o paciente, para ele não ficar perdido, né? Muito bom. Pergunta que não está no escopo, mas estou lembrando do outro episódio que a gente fez sobre bariátrica e hérnia e paciente bariátrico. Nessa perda de peso repentina, isso surge... Gente, como é que é isso? Surge ou revela? Olha que coisa interessante. Hoje, no congresso, né, de hérnia, uma mesa que eu estava assistindo, muito boa por sinal, era o que você faz primeiro? O paciente tem uma hérnia e tem que fazer bariátrica. E boa. Aí tem uma divergência... Fiz uma pergunta de congresso, então. É uma pergunta boa, hein? Foi tema de uma sessão. E, na verdade, é o seguinte, você sabe que aquele paciente ele vai ter um resultado melhor quando ele perder peso, porque a obesidade é um dos fatores de risco para a recidiva da hérnia, para uma cirurgia mais trabalhosa e tudo mais. Então, estava uma dúvida, inclusive, se você fazia, por exemplo, um sleeve e depois operava a hérnia, quando são hérnias ventrais que eu estou falando, não estou falando da hérnia inguinal, não. Da hérnia inguinal, que é a da virilha, né? Se você tem uma hérnia inguinal, é melhor você tratar. Né? Tratar porque ela pode encarcerar, pode complicar, e é claro, você vai pedir para perder peso, mas não tem tanta... vamos dizer assim, não tem tanta urgência de você perder muito peso. Agora, quando é uma hérnia na parede abdominal, mesmo ventral, que a gente fala, uma incisão anterior, tal, esse você sabe que aquela pressão que o abdômen com muita gordura faz, ele vai batendo ali, vai fazendo uma pressão ali naquela parede e a chance dessa hérnia voltar é maior.
e a chance de algumas outras complicações também, tipo infecção, por exemplo. E aí eles pedem, realmente, perde peso, e se for o caso, faz a cirurgia até da obesidade primeiro, quando você pega um paciente com IMC mais alto, mesmo com indicação, né, de bariátrica, faz a bariátrica e de repente deixa a hérnia para outro momento. Tem várias possibilidades, mas é uma realidade, o paciente obeso ele tem mais chances de ter hérnia. E aí vem mais uma vantagem da videolaparoscopia. Quando a gente fazia obesidade aberta, cirurgia da obesidade aberta, a hérnia era assim, era hérnia interna, tinha vários tipos de hérnia de parede, hérnia interna e tal, que você tinha uma chance muito maior nesse público. E aí, quando você muda para um acesso minimamente invasivo, que é a vídeo e que hoje é a robótica também, para quem tem acesso, né? Isso melhorou muito. Porque essa parte da hérnia, não que você não possa ter hérnia em buraquinho, tá, gente? É outra coisa também que é bom falar. Às vezes você faz a cirurgia por vídeo, que é aquela dos buraquinhos, você pode ter hérnia nesses buraquinhos? Pode. Principalmente quando você usa um trocátero um pouquinho maior para tirar uma peça cirúrgica, por exemplo, né? Mas é uma hérnia muito menos frequente, com muito menos gravidade a princípio, do que uma hérnia grande, dessas paredes abdominal mais extensa. Mas não é impossível de acontecer. Eu, inclusive, já tive que operar paciente de colega que fez ali uma hérnia caprichosa, né, com tanto lugar para poder ter, e a gente tem que fazer esse diagnóstico também. Aproveitando um gancho rápido, uma passagem rápida pela bariátrica, que não é assunto de hoje, inclusive, se você tem interesse no assunto de cirurgia bariátrica, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do outro episódio que a gente gravou, onde a doutora Tereza fala exclusivamente sobre bariátrica, tá? Mais uma pergunta que a gente não fez naquele dia. E as canetinhas da moda, não vou nem falar o nome, né? Tem duas mais famosas agora, mas vão surgir várias outras. Essas canetinhas, isso é confiável, é definitivo? O que você, como especialista, fala sobre o assunto? Na verdade, eu acho que são os análogos do GLP-1, né? Que são análogos, quer dizer, são substâncias que imitam, né, hormônios, né? O GLP-1 é hormônio. E a cirurgia bariátrica, na verdade, ela é chamada de bariátrica hemetabólica, porque a gente sabe que ela atua não só porque você resseca um pedaço do estômago ou você desvia um caminho, é porque ela mexe com a parte hormonal. Esses medicamentos novos, a maioria deles são os análogos do GLP-1, que tem alguns de aplicação semanal, outros de aplicação diária, assim vai, são muito interessantes. A questão é que elas são de uso contínuo, né? A gente tem, cada hora estão lançando, estão chegando no mercado brasileiro, né? Algumas dessas canetas são excelentes, têm realmente uma atividade muito boa, mas elas não têm eficiência de uma cirurgia, até agora, pelo menos não. E até é interessante você falar isso, porque há pouco tempo eu tive que preparar uma aula, até estava conversando contigo, para dar lá em Juiz de Fora, né, para um grupo de alunos, né, de liga de cirurgia, que são alunos que são muito interessados nessa área. E aí eu fui estudar, pegar mais artigos para falar exatamente disso. E eu assisti outras aulas também, foi ótimo, coincidiu tudo. De eventos, que eu adoro participar de evento, e no evento a gente ensina e a gente aprende, muito bom. E aí o que a gente vê? Esses análogos de LP1, esses medicamentos, uma das coisas que o pessoal fala assim, eles vão substituir a cirurgia bariátrica? A princípio, não. Não nesse momento, pelo menos. E tem uma outra característica que você tem que avaliar. Primeiro, a perda de peso não é igual à da cirurgia. Ela é uma perda de peso muito boa, que às vezes é o suficiente para tirar o paciente de um alto risco de morrer, né? Para diminuir mortalidade, para diminuir morbidade, mas não é a mesma perda de peso da cirurgia. A cirurgia perde mais peso. E a outra questão é que ele depende do uso contínuo. Então, o custo-efetividade, a longo prazo, isso aí trabalho americano, quando você pega trabalho falando de custo-efetividade, ou seja, quanto custa e quanto isso é efetivo, né? E na medicina a gente sabe que saúde não tem preço, mas tem custo, é uma frase que todo gestor fala e tem sentido, porque você imagina que você tem que oferecer saúde para o maior número de pessoas possíveis, igual o nosso país que tem um sistema de saúde que é público e universal. Graças a Deus, é um sistema de saúde ótimo. Mas se você tem que oferecer para muita gente, você tem uma fonte de renda que tem limite, né? Tem um valor ali que é limite. Então, você tendo algum custo de efetividade, você faz uma cirurgia que ela, no primeiro ano, ela parece mais cara que o remédio, quando você compara o custo de um e de outro. Isso é dado americano, tá? Que eles conseguem tabular isso tudo. Mas depois de alguns anos, você continua tendo que tomar remédio e a cirurgia, a parte cara já foi. Então, o custo-efetividade da cirurgia ele é muito superior ao tratamento medicamentoso, até porque como é que você vai custear o tratamento medicamentoso por 20, 30 anos? Por enquanto é assim que está. A gente pode até né, de usar uma substância por 20, 30 anos. Mas a turma assim, da canetinha, por exemplo, que tem que comprar uma canetinha por mês. Imagina isso por 6 anos. Exato. Tem que ter algum colateral, a questão mais importante agora, é claro, o efeito colateral de remédio, como problema de cirurgia, a gente tem que ter uma linha do tempo mais longa para poder falar sobre todos. É tudo né? muito Então, novo. assim, você tem um tempo de avaliação, a cirurgia você tem desde a década de 90. Então, assim, você fala que é uma cirurgia nova, a gente está em 2025, né? Nossa.
Décadas de 90 que eu estou falando, foram as cirurgias, foi quando o Instituto Nacional de Saúde americano falou que a cirurgia era superior ao tratamento clínico para obesidade grave. Isso foi de 91. Tem um statement, né? 35 anos. Né? Tem muito tempo. E técnicas cirúrgicas de obesidade para cirurgia bariátrica tem desde a década de 70, 60, na verdade, com Ita Mason, que é considerado o pai da cirurgia bariátrica. Claro que, com o passar do tempo, muita coisa melhorou, as cirurgias foram ficando menos agressivas e mais assertivas, porque você entende a fisiopatologia, quer dizer, você entende o mecanismo da doença, então ficou muito mais fácil de você direcionar, né? Mas toda vez que você tem mais uma cirurgia possível, você sabe que você tem alguma coisinha ali que ainda não está totalmente esclarecida. E a gente tem várias técnicas, né? A gente, inclusive, tem uma regulamentação nova aqui sugerindo aqui quais são as de recomendação e tudo mais. Então, assim, a canetinha é uma ótima opção, mas ela tem um custo alto e tem que ter manutenção. E ela tem uma outra coisa que é bom a gente lembrar também. Às vezes o paciente, hoje você tem que comprar com receita, isso acho que foi um grande avanço, porque virou aquela coisa, eu tenho dinheiro para comprar, eu vou na farmácia e compro. E antes estava sendo um mercado negro mesmo, né? Tipo assim, não estava regulamentado no Brasil, o pessoal estava importando igual importando drogas. O negócio, né? Uma coisa absurda. Isso mudou tem umas 2 semanas ou 3, porque os medicamentos foram autorizados já no Brasil. Acho que ano que vem, se eu não me engano, vai cair a patente de um deles, do primeiro que foi lançado. E isso vai ser positivo, porque outras empresas já estão se preparando para produzir, outras indústrias farmacêuticas já estão se preparando para isso, com um custo mais baixo. Quando você tem a patente, é a exclusividade daquela marca que fez toda a pesquisa. Tem direito, claro, né? Ela fez todo o investimento para pesquisar e tudo mais, mas ela põe o preço que ela quer. E depois que você tem uma concorrência que é saudável, você consegue baratear isso. Mas a recomendação é que seja feita supervisão médica, né? Hoje o que a gente vê é que o pessoal às vezes começa a usar porque o vizinho está usando, o colega da academia está usando, ele não tem noção de outros efeitos, né? Não é porque é um análogo, ou seja, semelhante a alguma coisa que a gente produz, que não vai ter efeito colateral. Tudo tem, né, gente? Tudo tem, né? Você faz reposição hormonal para menopausa, não tem efeito colateral? Pode ter, dependendo da droga que você está usando, da situação que você tem familiar e uma série de outras coisas. Então, tudo pode ter esse efeito. E no caso do GLP-1, é importante a gente lembrar que eles retardam o esvaziamento gástrico. Ou seja, você come e aquilo fica mais parado no estômago mais tempo do que o habitual. Então, você tem que ter, por exemplo, para um exame de endoscopia, para uma cirurgia, você tem que ter um jejum. Teria que ter um jejum maior ou, idealmente, o certo mesmo, é você suspender esse medicamento. Às vezes, semanas ou dias antes. Depende da droga, não vou entrar aqui nos detalhes. Mas, às vezes, a pessoa nem lembra de falar que está usando. Entendi. Porque para ela, assim, mas eu comprei sem receita, sem nada. Agora isso mudou, né? Mas assim, e aí a pessoa não fala que usa. Ela não lembra que ela está usando um remédio. Para uma cirurgia. E aí o paciente pode aspirar numa indução anestésica. Isso quando é uma cirurgia eletiva, que você tem, né, possibilidade de falar assim, imagina uma urgência. Não, urgência não tem jeito, né? Internou uma apendicite, a pessoa fala que usa aquele remédio. Isso vai mudar o que? A minha conduta. É considerado estômago cheio, o anestesista vai fazer uma técnica anestésica de indução rápida, como se ele estivesse com o estômago cheio mesmo. Tem uma sequência ali da anestesia, que chama sequência rápida, inclusive, que ele vai poder fazer, vai trabalhar com mais segurança, mas não tem como não falar para o médico, né? Não falar para a enfermagem, e às vezes a pessoa não fala nem para o familiar, porque ela adora falar assim, estou fazendo uma dieta dando um resultado ótimo, e ela não conta. Ela não conta o que está usando. Ela não conta o que está usando. Tem uma complicação e isso é perigoso, né? Então a gente remédio, isso, né? Muito sério, porque assim, é uma realidade, né, Cassim? A gente tem, às vezes, um preconceito com a ideia de que você está dependendo de remédio para ter saúde, mas é para isso que existe. Né, gente? Se a gente não precisasse de remédio, não tinha mercado para isso. E não tem que ficar com aquela neura, né, da indústria farmacêutica não quer que você saiba. Quando eu vejo essas coisas, me dá até arrepio. Porque, assim, claro que tem gente mal intencionada. É claro que tem coisas que vão vir e daqui a 2 meses eles descobrem que já tem efeitos colaterais que eles não sabiam. Quando você começa a abrir para uma população maior, começam a aparecer outros diagnósticos, outras coisas que não foram estudadas antes. Mas, de modo geral, existe toda uma ciência, uma regulamentação para a medicação ser vendida e tudo mais. Agora você tem que ter cuidado. Se o remédio custa 5 mil, você conseguiu comprar por 500, alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada. Ou está sendo trazido de uma forma irregular, ou está sendo falsificado mesmo, infelizmente. A gente não mora no país de amadores, né?
O Brasil. Não mora no país de O Brasil amadores, não é para amadores não em é todos para os amadores, aspectos, né? Não é em todos. para tudo. Então, assim, tem que ter muito cuidado, gente. Quando você vê um preço muito diferente do habitual, faz uma investigação, vê se aquele medicamento está correto, se ele foi armazenado, por exemplo, no local correto. Isso para qualquer remédio, né? Não é só a data de validade que você tem que ver. Às vezes você vai comprar um remédio que era para estar, por exemplo, em geladeira e você viu que num lugar não estava acondicionado adequadamente. Então, assim, tem muita coisa para se falar, né? Quando a gente fala. Mas eu acho que a canetina, então, concluindo aqui esse momento, né? E a gente tem que lembrar que os momentos são muito dinâmicos, né, em medicina. Nesse momento, ele não substitui a cirurgia, tem um resultado bom, mas esse resultado tem que ser mantido às custas de manutenção. Então, como eu falei, tem trabalho americano, comparando mesmo custo-efetividade da cirurgia com o tratamento medicamentoso, falando o seguinte, que a cirurgia não tem substituto nesse momento. Pode vir a ter no futuro. Mas nesse momento a cirurgia é superior. É a melhor. Né? Muito bem. Aproveitando a bariátrica para a gente encerrar aí para o próximo capítulo, teve uma nova resolução para a cirurgia bariátrica. O que mudou? Então, essa resolução, a gente tinha gravado o episódio, aí quando a gente foi lançar o episódio, acabou de sair. Essa resolução é o seguinte, gente, é uma resolução do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal ele tem uma preocupação muito grande quando ele começa a ver que as coisas estão mudando. E às vezes tem que dar um norte, né? E a gente, na cirurgia bariátrica, eu falei isso na outra gravação nossa, ela tem resolução. A partir do momento que você cria uma resolução, você tem que atualizar. Né? A última resolução era de 2017. O que essa resolução nova ela fez? Ela falou assim, olha, a de 2015 a 2017 está sendo substituída por essa nova. Ele entendeu, primeira linha da resolução, para quem quiser ver, a 2429, do Conselho Federal de Medicina, resolução novas regras da cirurgia bariátrica. Se procurar isso, você vai achar. E aí ela fala o seguinte, a cirurgia não determina cura. É a primeira linha da resolução. Ou seja, ela está deixando bem clara que é uma ferramenta muito importante, muito eficaz, mas ela não determina cura, porque dificilmente você vai falar em cura de uma doença crônica, e obesidade é uma doença crônica. E ela fala o seguinte, que depois desses mais de 30 anos, eles conseguiram ver que a cirurgia bariátrica ela é segura. E aí eles colocam o tempo todo bariátrica e metabólica, porque quando você fala de bariátrica, ela vem do barios, ela é de peso. E, na verdade, o objetivo não é só tratar o peso, é para tratar a parte metabólica, principalmente diabetes tipo 2, que tem uma verdadeira pandemia, né? A gente tem um número de diabetes tipo 2 alarmante no mundo inteiro, no Brasil não é diferente disso. Quando você olha o mapa da obesidade, mapa da diabetes, é assustador realmente o número de pessoas. Isso tem todo um prejuízo para o país como um todo, né? Para o mundo como um todo. Então, as medidas vão chegando para mostrar o seguinte, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que intervir para melhorar isso aqui. E aí, nessa nova resolução, eles fizeram o quê? Eles viram que, eles indicaram, eles sempre falavam das cirurgias, quais eram as técnicas e tudo mais. Então, técnicas primárias, ou seja, a pessoa vai operar, vai fazer cirurgia bariátrica ou metabólica. Quais são as técnicas primárias recomendadas? Ficou o bypass, que a gente já faz há muito tempo, e o sleeve, que é a gastrectomia em manga, né? Que são as mais feitas mesmo. E porque tem uma sopa de letrinhas na cirurgia bariátrica, tem várias outras técnicas, mas eles colocaram essas duas. Olha, o paciente chegou para operar, tenta encaixar entre essas duas. Aí ele coloca que é uma avaliação individual e tal, mas que são as recomendadas. Se você tiver que reoperar, tem outras opções, que ele lista lá um monte de opção. E duas técnicas que eles falam que é para não fazer mais. Ah, tem isso. Tem, agora tem. Isso é muito interessante. Medicina tem um negócio muito... Por acaso, uma das cirurgias que a minha mãe fez? Você conhece o caso da minha mãe, bypass dela foi bypass. Ela foi bypass, tá. A que é para não fazer mais é a banda gástrica, que no Brasil realmente já não faz mais há muito tempo. Pra você ter uma ideia, eu nunca vi uma banda gástrica. Eu nunca operei uma banda gástrica. Era uma técnica que aparentemente era muito legal, porque você colocava uma banda, como diz, como se fosse um anel, e você conseguia manipular, mas viram que não tem um resultado tão bom. E a escopinaro, que é uma técnica que chegou a ser feita bastante aqui no Brasil, que era uma técnica mais desabsortiva. E essas técnicas, elas estão, assim, excluídas. Tipo assim, essas não é para fazer. Tá. E tem outro grupo de técnicas que você pode fazer, inclusive tratamento endoscópico, você pode fazer também, eles elencaram ali tudo. Então, assim, essa resolução, ela trouxe essa questão de você cercar mais a questão das técnicas e de aumentar a indicação. O que eles colocaram? IMC maior do que 40, sempre foi, né? Que é o índice de massa corpórea, né? Que é o peso dividido pela altura ao quadrado, maior ou igual a 40, que é a obesidade grau 3, ou mórbida ou grave, né? Essa continua sendo a indicação, sempre teve ali. A outra indicação, que era obesidade grau 2, que é o IMC maior ou igual a 35, com alguma comorbidade. E antes, o que eles tinham na outra resolução? Eles tinham uma lista das comorbidades. Tinha um monte de coisa na lista, mas tinha uma lista. Hoje, o que eles colocaram na resolução nova? IMC maior ou igual a 35, com comorbidades que melhorem com a perda de peso.
Então, isso abre um leque para muita coisa. Praticamente tudo vai melhorar com a perda de peso. E o que veio de novo é que colocou o IMC maior ou igual a 30 com algumas doenças, tá? Não é com tudo, não virou aquela coisa, aquela bagunça, não. Tá. Ele elenca algumas doenças, mas ele coloca ali a que a gente mais preocupa, que é a diabetes. Então, hoje, diabetes tipo 2, tá, gente? Ninguém tá falando daquele diabetes que tem desde a infância, diabetes tipo 2, que o endocrinologista avaliou, tudo direitinho, que faz acompanhamento. Esse paciente com IMC maior ou igual a 30, com diabetes tipo 2, de difícil controle, né, que não está resolvendo bem, ele já está, além disso, apneia do sono grave, esteatose hepática com fibrose, que é a gordura do fígado, mas já com fibrose, tem umas outras doenças ali que ele elencou. Ele colocou também algumas questões, por exemplo, ele fala ali que o déficit cognitivo, quer dizer, a dificuldade de entendimento é um fator dificultador, mas não é uma contraindicação absoluta. Isso é muito importante, porque antes tinha essa ideia de que se a pessoa não consegue entender bem, ela não vai fazer a cirurgia. Ele deixou ali uma margem para você avaliar caso a caso mesmo, né? Se a pessoa tem uma condição de atendimento. E a questão de idade também, né? A questão de idade, a gente sempre teve acima de 18 anos, beleza? Entre 16 e 18, com acompanhamento, né? Avaliação. Só que eles baixaram um pouquinho mais. Eles colocaram que algumas condições acima de 14 anos você estaria autorizado, mas tem algumas condições lá na legislação. Claro, gente, para você operar um menino de 14, 15 anos, entendendo que você está operando na adolescência, vai ter que ter uma avaliação mais pormenorizada, né? Não é qualquer indicação, tá gordinho aqui, vamos direto para a cirurgia. Não é isso, né? E vai naquele primeiro momento, né? A cirurgia não define cura. Não determina cura. Então, acho que isso é importantíssimo. Um outro detalhe, assim, que eu acho que é muito oportuno também de falar, é que eles colocam características da equipe. Você tem que ter uma equipe multidisciplinar para poder apoiar esse paciente. Então, são médicos especialistas, por exemplo, cardiologista, endócrino, né? No caso do outros pacientes, às vezes pediatra e tudo mais. E você tem que ter equipe, né, nutricionista, psicólogo, né, uma equipe que já está acostumada ali com o tratamento da obesidade, do paciente com obesidade, né, porque a gente trata pessoas, né, a gente não trata só doença. Mas ele também coloca a questão da estrutura do hospital. E isso eu achei interessante porque eu acho que o que está acontecendo? À medida que a cirurgia foi se popularizando, foi ganhando confiança, e você tem sleeve hoje, que tem cirurgia de sleeve que você consegue fazer em 30 minutos. Mas não é porque você consegue fazer em 30 minutos que ela não tem seus riscos. Que não é um paciente obeso, que não é um paciente grave. Então, veio que meio banalização às vezes. A pessoa entende como é uma cirurgia mais rápida e que normalmente, graças a Deus, ela tem resultados muito bons, de pouca complicação, né? Não é por isso que ela não é uma cirurgia de cavidade abdominal, que você não entra dentro da cavidade abdominal, que você não trata um paciente que tem uma doença crônica, que é uma doença grave. Então, eles colocam muita questão do hospital. O hospital tem que ter CTI, o hospital tem que ter plantão 24 horas, tem que ter, principalmente se você tem pacientes com IMC maior, estrutura física que comporte aquele paciente. Então, aquela ideia de, não é porque você opera, algumas equipes fazem isso, eu particularmente não, eu prefiro dar alta no dia seguinte, mas tem serviço que às vezes dá alta até no mesmo dia, ou dá alta com pouco tempo. Então, eu acho que o CFM ele já previu que pode acontecer essa questão de querer operar às vezes em clínica, em lugares com menos estrutura, porque eu opero uma cirurgia plástica, eu opero isso, eu opero aquilo outro, eu posso fazer bariátrica também. Então ele já cercou isso também. Tem que ser em hospital, tem que ter CTI, tem que ter plantão, tem que ter equipe. Então, assim, eu acho que essa resolução ela é menor do que as outras, né? Mas ela vai em pontos que precisava estar mais alinhado com a atualidade. Perfeito. Então, você já tem a segurança para fazer a bariátrica. Você sabe que a indicação ela é boa, né? A gente já tem tempo de estrada para saber que é a melhor nesse momento, né? Os remédios não vieram substituir, mas você tem que ter algumas regras no jogo, né? E só falando do remédio também, tem uma outra característica interessante. Essas canetinhas, esses remédios novos, às vezes o paciente da bariátrica, ele tem uma expectativa de perda de peso, que às vezes não é compatível com a realidade. E tem uma calculadora, que eu achei super bacana também, chama calculadora de predição de perda de peso, que chama SOFIA, com PHI. E aí essa predição é muito interessante, porque você pode colocar ali alguns dados do paciente, isso o paciente pode fazer em casa, tá, gente? Isso tem na internet. E ele vai dar uma expectativa de peso daquele paciente, ele coloca o peso inicial, a técnica cirúrgica e outros dados que estão ali solicitados, e ele consegue ter uma ideia do peso esperado, por exemplo, para com um mês de pós-operatório, 3 meses e tal. E vem um peso e vem uma curva de peso, vem uma faixa, na verdade, que é uma coisa que eu achei assim, sensacional, porque às vezes o paciente ele tem aquela impressão de que ele está perdendo pouco.
Né? Ele fica meio frustrado às vezes. Se compara com os outros, vê se resultado compara, na internet. né? E se compara às vezes um paciente de 150 que perdeu 30 quilos, ele tem 90, ele queria ter perdido 30 quilos também. Não é assim, não é né? Não é desse jeito, não é todo mundo igual. E aí, tem outros métodos, tá? Mas esse daqui é um método bem simples, que é o Sofia. E aí você vai lá e você consegue ter uma faixa. Então, olha, no primeiro mês, com esses dados todos que eu coloquei aqui, técnica cirúrgica e tudo mais, eu tinha que estar entre 50 e 60. Eu tenho 55, tá ótimo. O número é 55, mas se você tá entre 50 e 60, você tá bem. Entendi. E assim depois você vai equilibrando. Então, isso tira um pouquinho da angústia e daquela coisa da expectativa errada, né? Do paciente de perda, parecido com a do outro paciente e tudo mais. Então, assim, eu acho que são ferramentas interessantes. E aí, nisso, todas essas cirurgias, gente, ela tem uma tendência a um pequeno ganho de peso, principalmente depois de 60 meses, né, dos 5 anos. Então, nessa calculadora, por exemplo, nessa formulazinha lá da Sofia, aparece isso. Depois é uma leve aumentada. Por quê? Uma doença crônica, multifatorial. Então, assim, todo mundo vai ganhar peso? Não. O paciente que conseguiu aderir bem, que conseguiu se adaptar bem àquelas mudanças, normalmente ele consegue manter. Mas a gente sabe que a perda de peso mais importante é nos primeiros 6 meses, 1 ano, até 1 ano e meio. Né? Tanto é que depois desse prazo a gente até libera para fazer cirurgia plástica, por exemplo, as reparadoras. Não vai ter uma mudança tão radical. Porque depois as mudanças são mais discretas e você, se não fizer as medidas corretas, você tem chance até de ganhar peso novamente. Então, assim, e nessa fase dos 5 anos, ou na fase que o paciente não está conseguindo perder peso adequadamente, alguns endocrinologistas, e eu assisti há pouco tempo uma colega do Sírio-Libanês, de um grupo forte de obesidade, que trata cirurgia bariátrica, eles associam o medicamento. Não é contraindicado, desde que você tenha orientação. Não é você tomar o remédio sem avisar para ninguém. É com orientação médica adequada. E às vezes nessa fase que o paciente já é aquela estacionada na perda de peso, ou começou a ter um reganho, né? Você pode associar medicamentos, mas aí eu vou ser sincera que eu deixo isso por conta do endócrino. Um outro profissional vai cuidar dessa parte nessa hora. Né? Eu acho que é uma equipe, não é à toa, né? Em linhas gerais, essa nova resolução, pelo que eu entendi você falando, é pró-paciente. É pró-paciente. É pró-paciente. Ela é pró-paciente em todos os sentidos. No sentido de ampliar a indicação, no sentido de proteger, fazendo algumas regrinhas ali, para evitar que o pessoal comece, às vezes, a usar técnicas que ainda não estão tão consolidadas. Então, assim, ele é pró-paciente de uma forma defensiva também, para zelar pelos direitos do paciente, que no final das contas é sempre quem tem que ter a prioridade mesmo, né? Muito bom. Muito bom. Pedra na vesícula. Esse é o nosso carro-chefe. Não é? Vamos falar um pouquinho. E a primeira pergunta sobre pedra na vesícula. Quais os principais sintomas? Vamos pensar a pessoa que nunca examinou, nunca fez nada. O que ela deve... Tô até pensando aqui já. O que ela deve sentir para ela correr para o hospital ou fazer um exame? Qual é o principal? Na verdade, assim, o que acontece, gente? Cálculo de vesícula, praticamente 10% da população tem. É um percentual muito alto de pessoas que têm. A maioria vai ser assintomática. Então, a maioria pode ser até um achado de exame, que normalmente é ultrassom. E os sintomas são muito vagos, às vezes, né? É uma dor no andar superior. Onde é que fica a vesícula, gente? A vesícula fica juntinho ao fígado ali, né? Na fosseta cística, que a gente fala. Então, ela fica do lado direito, no andar superior do abdômen, quer dizer, para cima do umbigo, da cicatriz umbilical. Então, o que às vezes acontece? Quando os pacientes têm sintoma? Normalmente, o sintoma mais comum é uma cólica, uma dor abdominal, às vezes mal localizada, do lado direito, na parte superior, às vezes no andar superior todo do abdômen, que está associada muitas vezes com a alimentação gordurosa. Por quê, gente? A vesícula... E a gente vê muita coisa na internet muito bizarra em relação a isso. A vesícula, ela não produz a bile, tá, gente? Ela armazena a bile. Ela armazena e concentra a bile. E ela vai jogando essa bile no intestino, aos poucos, à medida que você tem necessidade de dissolver, normalmente de digerir melhor gorduras. Então, quando você tem uma alimentação mais gordurosa, quando você sai para comer uma pizza tem mussarela derrete a gordura. Então, assim, quando você sai para comer uma coisa assim, nossa, toda vez que eu como isso aqui, não cai bem. Você tem que ficar mais atento, porque, intolerância à lactose. Quantas intolerâncias à lactose, às vezes, não são só intolerância à lactose, ou nem são isso. Quando você vai pesquisar, às vezes é cálculo. Né? Então, assim, quando você tem uma alimentação normalmente mais gordurosa, você tem uma cólica, você tem náusea, você tem vômito às vezes. E aí a pessoa entende que foi um alimento que comeu, que estava mal, que estava ruim, que estava estragado. E vale a pena pesquisar. Sendo que a gente tem alguns fatores de risco a mais. A gente tem, em inglês eles falam que tem 6 Fs agora. Antes eram 4 Fs, agora tem 6. Mas que seria mais o sexo feminino, acima de 40 anos, fertilidade, ou seja, histórias de gravidez prévia, de gestação prévia. A gente tem a questão de caucasiano, a raça também é diferente, e a gente tem algumas situações, então, que a gente vê que fala assim, gente, esse público é o público mais frequente. Se você for olhar, é muito mais comum em mulher do que homem, mas não quer dizer que homem também não tenha cálculo de vesícula, né? Mas é mais comum em mulher.
né? História familiar, isso tudo importa, né? Então, assim, é muito frequente, né? E quando você começa aí quando uma pessoa vê outra pessoa operando, um parente, um amigo, começa a falar, gente, mas você está tendo as mesmas coisas que eu tinha. E aí começa a pensar em procurar e ultrassom. E dá para ver. Ultrassom prévio, dá para ver. Então, se a pessoa está encanada, ela faz ultrassom de abdômen superior. Isso. Lembrando que esse ultrassom, para ver direitinho a vesícula, tem que ser em jejum. Aquele ultrassom que às vezes você faz na urgência, você passou mal, foi para o hospital. A vesícula está colabada, porque ela acabou de ter um estímulo para jogar a bile, então ela fica mais vazia. Então, por isso que o ultrassom, para ver vesícula bom, tem que ter o jejum para poder ela estar cheinha e você conseguir ver a diferença. Tem cálculo pequeno, cálculo grande. É outra coisa também que o pessoal fica assim, mas o meu cálculo é pequeno, eu preciso operar. Gente, cálculo pequeno pode fazer uma pancreatite, pode fazer esse cálculo. Quando o cálculo é muito pequenininho, a vesícula é uma bolsinha tipo uma bola de soprar de criança, de aniversário de criança. E tem um túnelzinho aqui, um ductozinho que chama ducto cístico. Se o cálculo é pequeno, na hora que a vesícula contrai para empurrar essa bile para ir para o intestino, às vezes ele empurra uma pedrinha que passa nesse ductozinho, ele vai passar no canal da bile, que chama colédoco, e pode deixar a pessoa amarela, ictérica. E às vezes é a primeira manifestação. E aí já a situação muda completamente. É outra cirurgia. Às vezes, em vez de você ter que fazer a cirurgia, você tem que fazer um procedimento antes, que é um exame chamado CPRE, que é um exame invasivo, para depois operar a vesícula. E às vezes esse paciente faz uma pancreatite. Como é que é a clínica da pancreatite, Tereza? É uma dor mais intensa no meio do abdômen mesmo, parece que a pessoa está infartando, tem gente que fica sem posição, tudo mais, e que tem ali um percentual de gravidade maior. Então, assim, você tem várias situações. A situação mais comum de complicação do cálculo da vesícula não é a pancreatite, é a colecistite, que é quando a vesícula inflama. A vesícula está ali, ela está com a pedra ali obstruindo a saída da bile, e aí ela começa a ter proliferação bacteriana e a espessar a parede da vesícula. É uma parede fininha, começa a ficar espessada. Isso, aquela dor que era uma cólica, vira uma dor constante. E aí você pode ter um sinal que chama sinal de Murphy, mas assim, gente, é uma coisa muito específica, mas é só assim, é aquela dor que você põe a mão e a pessoa já tem dor, porque a vesícula está inflamada. E aí você tem que dar antibiótico, tem que operar mais rápido e tudo mais, né? Então, assim, o ideal, faz o diagnóstico, se planeja para operar, porque cálculo de vesícula, gente, a gente até tem medicamento que pode tentar rarear um pouquinho a bile, mas ela não é eficaz a longo prazo para cálculo, principalmente se for cálculo maior. O cálculo pequeno também é óbvio, né? Você tenta não operar na gestação, por exemplo, mas eu já tive que operar grávida no segundo trimestre de gravidez, porque ela tinha feito, inclusive, uma pancreatite. Nossa. E aí você tem toda aquela coisa, né, de você tratar o paciente que está com um momento da vida que não era o ideal. Mas, como eu falei, a gestação é um fator de risco. Inclusive, durante a gestação pode aparecer, né? Então, assim, ficar atento. Principalmente as mulheres jovens, eu acho que tem que ficar muito atentas a isso. Um ultrassom, então, direitinho, com jejum correto, é o ideal. Pergunta, a pessoa fez um ultrassom e não tinha nada. Quanto tempo ela tem de validade até possivelmente formar um cálculo ao longo da vida? Dá para prever isso? Porque não dá. Quer ver uma outra coisa também que favorece, que eu até ia aproveitar o ensejo aqui? Esses medicamentos que eles atrasam, os próprios medicamentos que a gente vê que... As canetinhas e tudo mais, eles fazem perder peso rápido. A obesidade é um fator de risco, que é o FATS, né, do inglês. A obesidade é um fator de risco, mas a perda de peso rápido também é. São coisas meio paradoxais, mas é real. Então, fatores de risco para você ter cálculo na vesícula. Então, se você faz cirurgia bariátrica, por exemplo, acho que a gente deve ter falado isso na outra conversa nossa, você tem que acompanhar esse paciente, às vezes, com ultrassom a partir de 3 meses, depois com 6 meses, que é aquele período que a pessoa perde peso mais rápido, porque é muito comum aparecer cálculo. E aí você vai e trata, e opera e pronto, e resolve o problema do paciente. Isso acontece também quando você perde peso por outras vias. Então, você fez uma dieta brava, você fez uso de medicamento, você retardou o esvaziamento daquela vesícula, aquela vesícula ficou com mais tempo ali com a bile ali, né? Concentrando dentro da vesícula, você também tem a chance de ter cálculo. Então, assim, não é porque você tem um remédio que é bom que ele não vai ter efeitos outros, né? E, assim, vale a pena ser acompanhado. Por isso que é o acompanhamento com prescrição médica, né? Eu vou marcar um ultrassom de tudo para semana que vem, já agora. Você quase não gosta, né? Eu já gosto. Mas tem essa preocupação de não ser pego de surpresa. Imagina que, de repente, espera chegar no ponto de emergência, sendo que dá para ver com ultrassom. Então... dá para ver com ultrassom. E é claro, sim, também não é ultrassom vou fazer ultrassom de 2 meses. Não, gente, você vai fazer um ultrassom, depois normalmente você vai fazer daqui a 1 ano. Tá. Se você tiver alguma mudança na sua rotina, né? Algum sintoma, alguma situação diferente, você vai fazer antes, mais né? vezes, mas senão... Lembrar, assim, o ultrassom tem uma grande vantagem, que é um exame que pode ser repetido quando for necessário
necessário porque ele não causa malefício, né? Tá. Ele não tem radiação, não tem contraindicação em grávida, né? Então, uma série de coisas que são boas, né? Boa. A pessoa que está lá assistindo a gente agora está meio agora ficando encanada, os hipocondríacos, assim como eu, ou quem está lá preocupado em sentir uma dorzinha ou outra, procura qual especialista para marcar uma consulta e pedir os exames? Não, na verdade, pode procurar o cirurgião quando você tem uma dúvida, mas assim, a pessoa que cuida normalmente dessa parte é mais o gastroenterologista. Tá. Mas assim, a gente tem uma cultura nossa aqui do especialista, né? Uhum. Se você pensar o médico de família, o clínico, o médico da unidade de saúde, alguns lugares ele não tem, não vou dizer autonomia, ele não pode pedir exame, né? Dependendo do lugar, eles são mais limitados com o exame, por não poder pedir mesmo, tem que caminhar para o especialista. Normalmente é o gastro, né? Mas assim, se você tem um clínico, se você tem um geriatra, quando é um paciente mais idoso, né? Você pode pedir para esse colega, né, avaliar se você tem risco. Na minha família, é muito comum isso. Às vezes eu já operei pai, filha, neto, eu já operei parentes assim da mesma família, irmãos, que a irmã operou, outro irmão operou, pera que eu vou fazer um ultrassom porque deve ter. E às vezes tem mesmo, né? Então, assim, é muito o gastro muito normalmente, o gastro normalmente clínico, né? Tem outras opções. Mas um clínico geral também pode pedir, o geriatra quando é idoso, né? Muito bom. Eu só fazer um parênteses sobre isso, gente. Um outro grupo de pacientes que você tem que ficar muito atento, eu perguntei, você falou disso aí, são os pacientes que têm cálculo por hemólise, que são, por exemplo, os pacientes que têm anemia falciforme, outros tipos de anemias e doenças que você tem uma situação chamada hemólise. São doenças hematológicas, né, que tem que ficar de olho também. Muito bem. Mas esse aí, os médicos assistentes, normalmente eles já sabem disso, eles vão acompanhando. Perfeito. Falamos tudo sobre... Eu acabei de ler as perguntas aqui, você respondeu a maioria sem eu perguntar. Assim que é bom, já traz tudo. Vamos lá. Apendicite. Como reconhecer os sintomas? Olha, a apendicite é o seguinte, quando a gente faz sobreaviso, é muito interessante isso, né? Que, por exemplo, semana passada mesmo eu operei 2 casos, 2 rapazes jovens que estavam trabalhando, aí eles começaram com uma dor, eu faço sobreaviso na quarta, na segunda-feira começaram com dor. É uma dor abdominal, às vezes meio boba, meio difusa, às vezes é dor aqui em cima, como se fosse dor no estômago, e a pessoa fala comigo alguma coisa que não estava boa tal. Só que qual que é a característica mais importante que chama mais atenção? É quando essa dor se localiza na fossa ilíaca direita. O que é a fossa ilíaca direita? É a parte inferior do abdômen do lado direito, né? Se você fizer uma réguazinha, né, entre esse ossinho aqui, que é a crista ilíaca aqui em cima, e a cicatriz umbilical, você vai naquela direção ali, do terço médio para o terço lateral. É aquele lugar onde a gente põe a mão e a pessoa tem dor, né? Então, assim, é uma dor que pode começar com essa característica de estar meio difusa, mas ela vai se localizar do lado direito, na parte inferior do abdômen do lado direito. Às vezes tem náusea, às vezes tem vômito. O outro sintoma que é muito comum, que é a hiporexia, que é a perda, a diminuição do apetite. Isso está na literatura, mas eu vou ser muito sincera contigo, que eu acho que adolescente não perde apetite por nada. Então, às vezes, você está no paciente e você fala assim, o que não falta? Não falta dor. Como todo abdômen agudo, toda dor abdominal aguda que merece tratamento chama abdômen agudo, que merece um tratamento mais imediato. É a causa mais comum é a apendicite, praticamente em todas as faixas etárias. E a dor é que não falta. O resto, hiporexia, às vezes o paciente come do mesmo jeito, vômito, náusea pode ter, pode. Essas outras características podem aparecer. Mas a dor é que realmente não falta. E é uma dor contínua? Ou, por exemplo... A dor fica contínua depois, não é cólica. Não é, a pessoa teve um mês, depois de 6 meses. Não, é quadro agudo, né? A apendicite aguda, ela tem esse nome, não é à toa. Porque existe uma doença, uma situação chamada apendicite crônica, mas, sinceramente, assim, é uma coisa muito mais rara, né? O comum é a apendicite aguda. É um processo que ele começa, ele inflama esse apêndice. O apêndice é uma estruturazinha pequenininha, né, gente? E é apêndice vermiforme, né? E ele é um resquício embrionário, na verdade. Ele fica ali no seco, que é a parte inicial do intestino grosso, e ele fica desse lado direito aqui. Mas o apêndice, assim, a base dele, no seco, ela normalmente é fixa. Mas a ponta dele pode ficar em várias posições. E, inclusive, para trás, que chama apêndice retrocecal. Esse, então, é o que é mais difícil fazer diagnóstico. Porque, às vezes, ele não dá aquela dor tão típica e um exame de imagem mais simples para um ultrassom, às vezes, não vê. Né? Então, assim, é uma situação que a gente tem que ficar muito atento. Então, o apêndice, ele está ali. Ele está ali com tecido linfóide, ele às vezes obstrui com umas fezes mais durazinhas que chamam fecalito. E nesse momento, quando ele começa o processo inflamatório, às vezes você vai dar um antibiótico, por exemplo, o paciente internou à noite. Ele não estava de jejum, você não precisa fazer normalmente, tá? Você não precisa operar esse paciente de madrugada, por exemplo. Quando ele está numa apendicite fase inicial, dá para você entrar com antibiótico e operar no dia seguinte com jejum adequado, com a equipe lá, fazer por vídeo, tudo bonitinho. Mas, às vezes, esse paciente vai chegar já com esse apêndice supurado, que o pessoal fala, né? Quando você já tem uma ruptura do apêndice, e aí você já tem pus, você já tem, às vezes, uma peritonite, que é quando esse pus espalha no abdômen. Então, assim, a apendicite,
ela merece um tratamento o mais rápido possível, ela é aguda normalmente, ou seja, ela vai piorar, mas tem paciente, você falou do tempo, né? Tem paciente que chega para você com 1 semana, 2 semanas de evolução? Tem. Esse paciente é aquele que fez o processo inflamatório, o organismo, para se defender, ele foi lá e bloqueou aquilo, então a apendicite às vezes bloqueada, ou fez um abscesso, então ele começa a ter febre, começa a ter uma queda do estado geral que a gente fala, mas o organismo, de alguma forma, ele conteve aquele processo, né? E é claro, quanto mais tempo de evolução da doença, mais difícil é o tratamento. Então, às vezes, uma cirurgia que você faria em 20 minutos, 30 minutos no apêndice, uma apendicite, uma fase inicial, por videolaparoscopia, às vezes você vai ter que fazer essa cirurgia com uma drenagem de abscesso primeiro, depois operar, porque são particularidades, né, que não vai aqui ao caso. Às vezes você tem que fazer até uma laparotomia mesmo, quando você não tem o recurso da videolaparoscopia para lavar bem essa cavidade abdominal, limpar aquele pus que às vezes está disseminado, e é paciente que às vezes vai para CTI. Eu tenho casos aí mais antigos, né, de paciente em CTI por conta de apendicite. Nossa. E porque o diagnóstico às vezes passou batido. Então, assim, isso é importante também. Por melhor que seja o hospital que você vai consultar, às vezes numa fase inicial, a equipe vai lá, pede alguns exames, o laboratório vem bom, não vê quadro infeccioso visível. Às vezes o primeiro exame de imagem não viu o apêndice, por exemplo, não definiu como é que estava esse apêndice, e você foi medicado, passou um Buscopan, você melhorou no hospital, aí o colega te liberou para casa, mas ele sempre libera com observação. Se a dor voltar, se a dor piorar, você volta aqui. Então não deixe de voltar se precisar. Porque não é incomum isso acontecer, né? E, então, assim, o paciente, às vezes, ele é liberado porque ele teve uma melhora ali naquele momento, mas se ele persiste com a dor, gente, volta ao hospital, volta a verificar. Ou se você não gostou do atendimento por qualquer motivo, vai no médico da sua confiança, faz um exame melhor. A gente acaba usando muito a tomografia hoje em dia, né? Porque a tomografia, ela consegue ver o apêndice. O ultrassom, ele te ajuda muito quando ele vê o apêndice, ou quando ele vê uma outra causa que poderia justificar a dor. Mas quando ele não vê, você não tem como garantir que não é, né? Você fica naquela, viu o apêndice? Não viu. Porque ele está retrosecado, tem posições que às vezes são difíceis. Na tomografia isso acontece, você acaba vendo melhor, né? Então, assim, e tem como você fazer só o diagnóstico clínico? Tem umas escalas dentro da cirurgia, que estão lá na literatura para apoiar a indicação médica, mas eu vou ser muito sincero contigo, tem horas que você fala assim, isso é apendicite? Ah, é apendicite. O paciente chega com dor, você fala que tem uma irritação peritoneal, quer dizer, uma dor que quando você aperta e solta, o paciente tem mais dor ainda quando você solta. Isso é muito tipo de irritação peritoneal que a gente fala. Você jura que ele é cirúrgico, aí você faz a tomografia completamente normal. Aí você espera um pouquinho, o paciente melhora. Então, se você vai, às vezes, só pela clínica, você pode estar indicando um pouquinho a mais do que deveria. Mas, na dúvida, com toda sinceridade, se você tem dúvida, não tem o recurso completo e o paciente não está melhorando, fazer a videolaparoscopia é um procedimento invasivo, é um procedimento cirúrgico, mas ele pode ser propedêutico, ou seja, ele pode ser para uma investigação e pode ser terapêutico. Então, às vezes, você faz uma videolaparoscopia diagnóstica. Você chegou, olha, eu acho que pode ser apendicite, seus exames não estão claros, vou indicar fazer a vídeo, você vai para o centro cirúrgico, você vai tomar anestesia geral, é uma cirurgia, mas ela pode ter essa finalidade de dar diagnóstico. E aí, o que eu sempre falo, eu vou fazer porque eu estou na dúvida, os exames não foram claros sobre isso. Se eu entrar para tirar o apêndice e não tiver nenhuma outra causa que contraindique, eu vou tirar o apêndice, para não dar dúvida depois. Ué, passei o vídeo e o apêndice ficou. Mas ficou ou não ficou? Daqui a 10 anos você não lembra mais se ficou ou se não ficou, né? Então, assim, e outra coisa que a gente realmente fica mais seguro, né? Porque às vezes você tem trabalhos mostrando isso. Você olha para o apêndice na videolaparoscopia e você fala, não é apendicite. Apêndice branco, que a gente fala, né? Apendicite branca, laparotomia branca, quer dizer, a cirurgia que você entrou para fazer alguma coisa e não tinha nada, né, daquele momento. E você julga desse jeito, mas quando você manda para patologia, vem apendicite. Então, essa identificação visual, às vezes, te dá dúvida, então é melhor se tirar, né? E para a mulher isso é mais difícil, às vezes, fazer diagnóstico, porque na mulher você tem a questão das doenças, né, da ovário, tromboterina, né? Então, assim, você tem situações ali, tem doença inflamatória pélvica, tem outras situações que dão dor pélvica, dão características muito parecidas, fácil de confundir. Então, às vezes, a vídeo, ela vai te ajudar nisso, a diferenciar o que é e tratar, né? Ela faz diagnóstico e faz o tratamento. Nem sempre a gente consegue fazer por vídeo, né? A grande maioria das vezes a gente vai começar por vídeo, às vezes você não consegue terminar, mas isso serve para vesícula, serve para qualquer técnica. Qualquer cirurgia que a gente faz uma abordagem minimamente invasiva, a gente pode não conseguir terminar por essa abordagem, né? Quanto mais experiência você tem, quanto mais tempo de estrada a gente tem, menos a gente converte cirurgia. Mas quando a gente precisa converter, faz parte do tratamento, né? Você não tem que se sentir mal porque você converteu uma cirurgia, você tem que resolver o problema, né?
Muito bom. É uma aula, né? Você que está nos acompanhando, já aproveita para se inscrever no canal. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. O Instagram da doutora Tereza também vai estar aqui na descrição do vídeo para você entrar em contato. Se quiser marcar uma consulta ou conversar, mandar um direct, fique à vontade. O Instagram está aqui na descrição desse vídeo também. Vamos para o nosso... antes do próximo tema, aqui eu vi uma pergunta que eu não queria pular. Crianças e idosos têm sintomas diferentes quando a gente fala de apendicite? Na verdade, assim, o idoso ele pode ter uma doença mais insidiosa porque o idoso queixa menos dor, né? Na verdade, a questão da dor para o idoso, não sei se tem vários outros fatores, tá? Mas assim, algumas coisas até meio que culturais mesmo, ele tem muito medo mais de hospital e tudo, mas ele, de modo geral, ele queixa menos dor. E você tem que lembrar o seguinte, que o idoso e a criança, principalmente o idoso, tá? O imunossuprimido, porque às vezes é imunossuprimido porque ele tem uma doença que faz ele ter menos defesas, vamos dizer assim, ele faz menos febre, por exemplo. Então, aquela ideia de que, para ter um quadro infeccioso vai ter que ter febre, vai ter que ter taquicardia. Às vezes não tem nada disso. Às vezes tem a dor. E essa dor, ela pode ser uma dor mais tolerável, né? A tolerância do jovem à dor, ela é muito menor, né? O jovem tem muito menos tolerância que o idoso. O idoso, eu acho que ele já viveu tanta coisa que, de modo geral, ele tolera mais. Então, tem que ficar muito antenado a isso. Eu já operei, a paciente mais idosa que eu operei tinha 99 anos. 99? Ela viveu até 102. Nossa! E eu fiz por vídeo e tudo, e falei, gente, não acredito que era. Então, assim, você tendo apêndice, você pode ter apendicite, independente da idade. A criança, ela é uma coisa, assim, eu não trato criança, né? Eu, eventualmente, já ajudei em cirurgias da cirurgia pediátrica, mas graças a Deus quem faz esse tratamento são os cirurgiões pediátricos, que tem um know-how muito maior do que a gente para isso. Mas o que acontece às vezes da criança é que você medica uma criança agora, ela está pulando ali, você fala, ela não tem nada. Porque a criança também recupera numa rapidez, às vezes uma medicação ele deixa ela bem durante um período de tempo e você, naquele momento, se você examinar, por isso que às vezes você medicou uma vez, melhorou, ficou bem, mas aí voltou a queixar, pede uma avaliação. Não fica tentando medicar, porque realmente quando você medica, às vezes numa fase inicial, a criança vai ficar bem, né? Mas tem que ter muito cuidado, né? Então, assim, esses extremos de idade, eles têm características diferentes ali, mas assim, de modo geral, é dor na facilica direita. Claro, gente, que uma apendicite no idoso, ele não é a primeira coisa que a gente pensa, mas se a pessoa tem apêndice, a primeira doença que você tem que descartar é a apendicite. Na abdômen agudo é assim que funciona. Entendi. Se a pessoa tem apêndice, ela tem que descartar a apendicite. Porque outras doenças, por exemplo, você pode ter no idoso uma diverticulite, normalmente é do lado esquerdo. Mas tem diverticulite do lado direito? Tem. Então, assim, às vezes são outros diagnósticos que não são cirúrgicos. Então, nessa situação, você às vezes tem que fazer realmente o uso de mais exames, né? De um acompanhamento mais de perto, tudo mais. Tem que ter um baita repertório, hein? Eu tô descobrindo mais agora sobre a tua profissão, o que você faz, o quanto você sabe, porque a gente fala muito sobre negócio, fala muito sobre marketing, muito sobre como a gente põe essa comunicação para frente, mas assim, dá para ver o quanto que você fala com propriedade sobre o assunto, quanto que você conhece, o quanto que você tem repertório nisso. Você tá formada há quantos anos, Tereza? 25. 25 anos de formada. Eu formei em janeiro de 2000, né, gente? Qual faculdade? Anos. Na Federal de Juiz de Fora, né, que assim, é uma faculdade super bem reconhecida e eu acho que eu peguei um período muito positivo. A gente teve uma turma que era muito boa, entraram 80, os 80 formaram, né? A gente, graças a Deus, a gente pegou uma fase muito, muito boa. Eu falo fase, gente, porque você tem faculdades ótimas, independência públicas ou privadas, né? Mas o que a gente está vendo hoje, aí você puxou o gancho, né? É que teve uma expansão das faculdades de medicina no país totalmente descabida, né? Então, assim, a qualidade do profissional que está sendo formado hoje, ela realmente não pode ser comparada. Eu estou sendo leviana, talvez, falar dessa forma, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: você não tem como avaliar bem quando você tem mais faculdade de medicina aqui do que na Índia. E na Índia você tem uma população que ultrapassou 1 bilhão. Nossa, é uma boa comparação. A gente na verdade, isso é um grande alerta que as sociedades médicas têm feito, e aí muita gente interpreta, você puxou esse gancho, eu vou ter que falar, né? Por favor. Que muita gente acha que sempre é reserva de mercado, que o médico quer ganhar mais, então tem que ter pouco. Não tem falta de médico no Brasil, gente. Tem um trabalho, que é um professor da USP, que fez esse trabalho, ele faz esse trabalho chamado Demografia Médica, e tem o Demografia Médica 2025. E quando você vai olhar esse trabalho, Demografia Médica, isso mostra claramente que o que você tem é uma distribuição ruim dos médicos no país, mas dizer que tem falta de médicos, não tem, né? O número de médicos aqui é muito superior do que outros países proporcionalmente à sua população. Tá. Né? Agora, por que esses médicos estão mal distribuídos? Às vezes por oportunidade mesmo, gente. E uma coisa que foi sendo feita, eu falei assim, mas eu tenho a minha cidade que está mal abastecida, eu tenho pouco profissional de saúde médico, aí eu vou criar uma faculdade de medicina. Então, infelizmente, tem sido criadas faculdades de medicina que não tem sequer campos de treinamento.
Então, assim, você tem uma faculdade de medicina criada e eles vão fazer o estágio deles aonde? Na hora que eles estão lá na parte do meio do curso para frente, né? Que você tem que ter campos para você acompanhar um médico mais experiente, para você ver pacientes de verdade, não só manequins, não só modelos. Você tem que ver gente, né? A gente vai cuidar de gente, então tem que ver gente. Com preceptoria, ou seja, com alguém te orientando, não é colocar como mão de obra barata, não é isso. É tendo alguém te orientando. E várias faculdades estão sendo autorizadas sem ter campos de estágio adequados. Então, ele fica treinando, pegar a veia no manequim, que não reclama, não grita, não chora, não tem aquele tumulto. Não tem risco nenhum. Não tem o risco que você tem é estragar o manequim, né? Do Mas máximo. assim, você não tem a realidade. E então, assim, é uma coisa que vale a pena a gente falar. E uma coisa que eu sempre falo, e é muito interessante, você puxou um assunto muito bom. Eu tenho uma aula que eu adoro dar essa aula, eu dou essa aula no estágio, eu dou aula, né, na faculdade lá, em Juiz de Fora, na Unipac. Mas eu dou essa aula em outras situações também, porque como eu estou ligada, né, a Colégio Brasileiro de Cirurgiões, eu gosto de falar, então quando me convidam para dar aula, eu já dei aula em um monte de lugar diferente, e eu vou com o maior prazer. E aí tem uma aula sobre cirurgia segura, que a primeira coisa que eu falo é o seguinte: você sabe se o médico é médico mesmo? Se aquela pessoa que está te atendendo é médico mesmo? E esses dias para trás, a gente pegou uns 3 ou 4 denúncias, e você vê em canais de notícias, né, do país aqui, falando falsos médicos em capitais. Não é falso médico em uma cidade que ninguém conhece, que ninguém tem acesso à informação, em capital mesmo, em grandes cidades. Então, a primeira coisa, se você tem dúvida se a pessoa é médica ou não, você está meio desconfiado, é o portal do CFM. Tem portal do CFM, Conselho Federal de Medicina, tem busca por médicos. Você vai lá, coloca uma informação daquele médico. Você pode colocar o nome completo, você pode colocar o CRM, o número, né? Que às vezes vem num carimbo lá ou alguma coisa. E você vai ver ali quais são as especialidades que esse médico registrou no Conselho Federal de Medicina. E ele tem o RQE, que é uma sigla para o Registro da Qualificação de Especialista. Então, assim, às vezes a pessoa se apresenta e deixa aquilo meio dúbio, né? Ela fala que faz procedimentos X, Y ou Z lá no Instagram. Sim. A bio do Instagram não tem nada com nada. Tem assim, ajuda você a cuidar das suas varizes, vamos supor. Mas você não sabe se aquela pessoa é um cirurgião vascular, por exemplo, se é médico, se não é. Você não sabe nem o que a pessoa é. E aí você pode procurar ali pelo nome da pessoa, ou se tem o número do CRM, né? No CRM do Estado, que o CRM é um registro que é estadual, né? Você pode procurar lá no estado de Minas Gerais, no caso meu, né? Estado de Minas Gerais, CRM. Eu posso ter CRM em outros lugares, é só você se cadastrar e pagar, né, as anuidades. Tá. Mas assim, você pode ter. Se você trabalhar em 3 estados diferentes, por exemplo, se eu operasse aqui em São Paulo, onde a gente está gravando isso aqui hoje, eu tinha que ter um CRM ativo aqui. Entendi. Além do meu de Minas Gerais. E uma coisa interessante nesse busca por médicos, que você vai no CFM, que não tinha antes, isso mudou de uns tempos para cá, é que aparece o seu ano de formatura, a sua faculdade de formatura. Então, quando você for lá no meu, você pode pesquisar, não tem problema, tá lá. Tem lá o Universidade Federal de Juiz de Fora, ano de formatura 2000, que eu formei em janeiro de 2000. Tá lá, bonitinho. Aí tem meu RQE, que são os números, né? Cirurgia geral, cirurgia bariátrica, que é uma área de atuação, que eu tenho o título também. Então, assim, você tem essas informações. Isso é acessível para qualquer pessoa que entre na internet. Mas não é comum o leigo saber. Isso é muito importante, Tereza, você falar, porque assim, eu já sei disso, porque você já me falou outras vezes. Sim. Mas é muito comum, ainda mais falando do mundo digital, você que nos acompanha, presta atenção nisso que é importante, tá? No meu mundo de marketing, de vendas, de inteligência artificial, é comum que eu estude muito sobre inteligência artificial, e aí, eu entendendo daquele assunto, eu posso colocar na minha bio do Instagram especialista em ChatGPT, especialista em inteligência artificial. Só que no mundo da medicina é completamente diferente. Ser um especialista requer um número de registro e fazer um estudo específico, não é? Sim. Você pode ter... O que acontece às vezes? É que... Como é que você consegue ter um RQE? É uma ação ativa. Então, não adianta... Eu fiz residência na Santa Casa, de Juiz de Fora, que é uma residência mais antiga, e é um hospital que eu sou apaixonada, né? Porque é minha casa, né? E eu fiz residência lá, depois eu fiz um R3 em Belo Horizonte, no hospital do Ipseng também, que foi uma experiência muito boa, assim, pessoas maravilhosas que eu conheci lá. E depois depois surgiu a área de atuação em bariátrica, foi regulamentada em 2017, e aí teve uma prova. Você tem a opção de fazer uma prova também e preencher alguns critérios. Eu passei na prova tal, e tenho o RQE ali. O que acontece? Quando você tem... você pode ter feito uma pós-graduação? Pode, você pode fazer, mas você não pode se anunciar como especialista. Isso é diferente. Se eu tivesse feito uma pós-graduação, não é uma referência MEC, né? Eu posso ir até operar alguém, mas eu não posso dizer que eu sou especialista enquanto eu não fizer a prova de título.
Entendi. da qual eu também faço parte da banca nos últimos anos, graças a Deus é uma experiência muito legal. Que é aquela situação, às vezes a pessoa trabalhou muitos anos, a pessoa teve critérios para conseguir fazer essa prova, passou na prova, beleza, ela vai lá, ela passou na prova, aprovada, beleza, ela vai lá no CRM do estado dela, apresenta esse título que eles vão verificar se está correto, se está tudo certinho, e eles vão ter um RQE também. Mas o que a gente vê hoje, e isso, você sabe disso, que eu sou bem chata com isso. Às vezes você olha a bio da pessoa no Instagram e a pessoa fala muito bem, é muito eloquente, e não estou falando que ela é ruim ou boa, mas ela te induz a achar que ela é uma especialista naquilo. Perfeito. E aí você olha o CRM, a primeira coisa que eu faço é olhar o CRM, beleza, olho lá. Olho lá e agora você vê o ano de formatura. Então, às vezes você vê, por exemplo, a pessoa falando que é especialista em emagrecimento e tal, que nem é uma especialidade, né? É outra coisa, você só pode ser especialista no que é uma especialidade ou uma área de atuação. E às vezes a pessoa inventa uma especialidade e quando você vai ver, ela não teve tempo para fazer nada, porque ela formou em 2024. Como é que em 2025 ela é especialista em alguma coisa que ela não teve nem 6 meses para fazer? Não tem residência médica de 6 meses. E para você tirar título por outro jeito, por outra forma, você tem que ter um tempo de atividade, prova e tal. Então, assim, tem coisas que você só bater os números, não vou bater. Né? E isso a gente tem que chamar atenção. Eu dou essa aula de cirurgia segura e a primeira coisa que eu falo para os meus alunos, né, de medicina, e a primeira coisa que eu falo é o seguinte, a primeira coisa que você tem que saber é se a pessoa é médica, né? E às vezes, e agora você está voltando a ter uma leva de pessoas com títulos falsos, diploma falso, está atrapalhando um lugar em outro, e mesmo com a informação tão transparente como é, a manipulação também das coisas é muito maior. Sim. Então a pessoa consegue trabalhar em lugares, você fala, gente, mas ninguém verificou um documento. E pode acontecer, gente. Sim. Então, assim, se você tem dúvida, você foi atendido em um lugar e a pessoa contou vantagens de um monte de coisa e você ficou desconfiado, você achou aquele discurso que não estava batendo, confere, né? É o site do CFM. Do CFM, do Conselho Federal de Medicina. Vamos deixar na descrição. Então, aqui na descrição do vídeo também vai ficar o site do CFM. Você faz lá a pesquisa, coloca o nome, o CRM do médico, enfim, pesquisa lá os números. Eu acho vai assim, certificar. é uma coisa simples, mas voltou à tona. Nessas últimas semanas eu estava olhando em páginas de jornais, né, de grande circulação aqui, no Brasil, né? E voltou a ter esse tipo de problema. Então, assim, o primeiro ponto que a gente tem que falar é que não falta médico no Brasil. Estão mal distribuídos. A medicina não é mais a primeira escolha da maioria dos jovens, por um motivo muito simples, a formação é muito longa. É uma formação que é técnica, é aquilo que a gente estava conversando, né? Que você falou agora há pouco. Formação da área de saúde, gente, ela é técnica, ela tem que ter aquele passo a passo. Tem um alto custo no particular. Ela é um alto custo, mas assim, esse custo tende a baixar, né? Se você pensar que você tem mais concorrência, tende a baixar, porque daqui a pouco vai ter vaga ociosa. Então, às vezes, eu acho que a pessoa compra um sonho, né? Então, assim, primeira coisa que eu vejo muito, às vezes, o jovem, ele começa a fazer, eu entrei na faculdade com 17 anos também, então também era novo, mas assim, vê aquela coisa e eu não tenho nenhum parente médico, né? Para você falar Você assim, é a nossa, me primeira inspirei. médica ali da família? Do meu núcleo menor, sim, né? Eu tenho uma prima de 3º grau. Tá. Né? Mas do meu núcleo menor, sim. Então, assim, mas é aquela coisa, você às vezes é um bom aluno, as pessoas falam assim, vai fazer medicina e tal, mas, gente, medicina não pode ser aquela coisa imposta por terceiros, né? E terceiro que eu tô falando é pai e mãe também, né? Não é terceiro de externo. E não tem aquela ideia do glamour todo que a pessoa tinha até uns anos atrás. Então, assim, medicina é muito trabalho, é muito estudo, é muita responsabilidade, né? Uma falha, né, do médico, ela fica muito mais visível. Eu estou falando do médico, mas isso cabe também aos profissionais de saúde, né? E outra coisa que a gente usa muito de forma indiscriminada e que eu trago o tempo todo também, porque assim, a gente tem que realmente avaliar quando você fala o termo erro médico. Várias vezes, às vezes vai uma reportagem, vem um comentário falando do erro médico, mas assim, a falha, o erro, ele pode acontecer em qualquer profissão. E às vezes eles colocam erro médico em situações que não foram necessariamente executados para o médico. Às vezes ele prescreveu corretamente, o profissional entregou de outra forma. E assim, em toda profissão você pode ter falhas, né? E quanto mais estressado você está num ambiente mais tumultuado, pior. Por isso que, assim, você vê, às vezes, o atendimento de os prontos-socorros lotados, e às vezes o paciente está mais grave, ele está quietinho lá porque ele está com dor. Isso acontece no abdômen agudo, por exemplo. Ele está lá quietinho porque ele está com dor, então ele nem se mexe direito. E aí chega, às vezes, alguma outra pessoa fazendo entendo que às vezes a pessoa está tão angustiada que ela extrapola, né, desse jeito. Mas às vezes a pessoa chega e começa a querer dar as carteiradas que a gente fala. Sim, grita, né? chora, é o parente, eu conheço, eu sou amigo do prefeito, eu sou amigo não sei o quê. E só tumultua um ambiente. E aquela equipe que já está trabalhando às vezes sob estresse, horas a fio de plantão, condições de trabalho que às vezes não são adequadas, aquilo ali só tumultua, só piora o atendimento. Aumenta a chance do erro. Aumenta a chance de erro, como qualquer profissão. Né? Você trabalhar num ambiente que não está adequado, né? E assim, isso a gente tem visto nos últimos anos um desrespeito tão grande com os profissionais de saúde,
não era o pauta da nossa conversa aqui, mas eu acho que vale a pena a gente falar isso, gente. Você desrespeitar isso, a gente vê desrespeitando da recepcionista, do vigia, da enfermeira que está fazendo a triagem, porque a enfermeira tem, normalmente é o enfermeiro que faz isso, uma triagem nos pronto-atendimentos que você tria por gravidade. Né? Então, você vai elencar ali a corzinha, tem a ver com a gravidade. Ou seja, o tempo de ação para você ser atendido tem que ser mais rápido. E às vezes a pessoa, nossa, mas eu tenho aqui 2 horas, mas chegou um infartado que tem 15 minutos, ele tem que ter prioridade. Entendeu? Claro que você pode ter falha, gente, ser humano pode ter falha. Mas, de modo geral, a intenção é que as pessoas mais graves sejam atendidas primeiro. E no nosso sistema de saúde, que às vezes falha muito em atender aquele paciente de uma forma preventiva, os pronto-atendimentos ficam muito cheios de pacientes fazendo consulta. Porque às vezes mesmo quem tem convênio, às vezes tem dificuldade de marcar com um especialista, e aí ele chega um dia e começa a incomodar um pouquinho mais, ele vai no pronto-atendimento, uma questão que poderia ter sido resolvida num outro nível. E aí ele fica irritado porque está cheio. Mas está cheio porque tem um monte de gente que está ali realmente com um sintoma gripal grave, que está preocupado se não está com pneumonia, ou que está precisando fazer um exame, ou que está com uma dor difícil que não resolveu em casa. Então, assim, todo mundo tem suas dores, né? A gente só tem que respeitar que não tem para todo mundo ao mesmo tempo. Então, às vezes você vai esperar um pouquinho mais e você vai ter aquela tolerância de entender que o outro tem que ter prioridade. Mas essa questão que eu falei do portal do CFM, de identificar se a pessoa tem especialidade ou não, é importantíssimo. Eu acho que nos dias de hoje é mais ainda, né? Porque lá dá para confiar, né? É o lugar, lá é a fonte da informação verdadeira e real. Inclusive tem a foto, né? Porque uma outra coisa que acontece às vezes é a pessoa pegar um número de CRM, pegar os dados e usar aquilo erradamente. Só que quando você vai no portal tem fotinha da pessoa também. Boa. Tudo bem que a fotinha pode ter 20 anos, mas tá em foto. Essa coisa que você falou de tratar mal o médico, a recepcionista, enfermeira, etc. O que a gente vê? As pessoas acabam tratando a exceção como regra, pegam uma situação provisória e trata como definitiva, por quê? Também vira e mexe, surge na rede social, o médico que deveria estar dando plantão, e o cara vai lá, pica o cartão, coloca o dedo e sai, ele não tá lá, ele nunca vai, ele tá dormindo, ele não atende, de propósito. Existem esses casos. Sim. E aí isso vai para uma rede social, gera uma revolta na população. Esse cara um dia precisa de um pronto-socorro, quando ele vai e demora, na cabeça dele, ele acha que esse médico que tá ali é aquele cara que estava à toa, que saiu no Fantástico, por exemplo. Sim. Então, existem esses casos, claro que existem esses casos, existem bons profissionais em todas as áreas e picaretas em todas as áreas. É o que a gente estava falando, né? Assim, na verdade, assim, medicina é vocação, mas é uma profissão. E muita gente encara isso, às vezes, de uma forma equivocada. Né? Então, assim, você tem gente que realmente tem uma necessidade de ter um padrão social que não é mais real. Né? Então tem muita família que antes fazia um esforço danado para formar o filho médico, para manter o menino em outra cidade, quer dizer, às vezes pessoa que não tinha nem recurso financeiro para isso, às vezes a faculdade é pública, mas você tem que manter a pessoa em outra cidade. Sim, é caro, durante 6 anos, alimentação, ida, volta, hospedagem, tudo isso, e às vezes a pessoa fazia aquele empenho todo e a pessoa que estava ali, ela não estava aproveitando aquilo, porque para ela nunca foi aquilo que ela queria. E às vezes ela tem uma intenção seguinte: olha, eu gastei esse dinheiro todo, eu tenho que recompensar isso. E aí ela acaba de formar e ela já vai fazer plantão, por exemplo, de coisas que ela não tem ainda uma maturidade. Não digo conhecimento, porque conhecimento teórico até tem. Mas não tem a maturidade para estar naquela função. E aí mete pés pelas mãos, como a gente fala, né? E aí começa a querer acumular coisas. Eu falo isso também com os meninos. Às vezes você quer fazer 36 horas de plantão seguidos, 48 horas de plantão. Gente, o ser humano não é feito para isso. Você tem que ter um mínimo de tempo de repouso. Né? Mesmo que você esteja num ambiente que você tem todo o recurso não vem automaticamente, né? Tipo assim, eu tenho tomografia, tenho várias especialidades aqui, mas eu tenho que ter um ato, né? Eu tenho que ter um momento ativo para fazer isso, né? Então, assim, se eu chego lá e acho que todo mundo está com dor de barriga porque comeu alguma coisa estragada e não peço uma tomografia para onde eu tenho que pedir, não peço um laboratório, não deixo em observação, que às vezes nem pedir exame, deixar em observação, eu estou sendo negligente. E às vezes isso por quê? Porque você está atendendo o bolo, porque você está cansado, porque você está com aquela pressão, às vezes até externa também, de gastar menos recursos, porque você tem recurso escasso. Então, assim, a nossa profissão, ela depende de muita gente ao redor. Mas o mínimo que a gente tem que ter, que já é muito, né, é a responsabilidade. A nossa profissão, o nosso CRM está ali. A responsabilidade é nossa. Ninguém vai substituir a gente na hora que você tiver algum problema. Perfeito. E ninguém vai apaziguar a situação e falar do recurso. Tanto que a gente também deveria, uma coisa que a gente faz pouco, é às vezes denunciar situações que não são corretas, o próprio profissional de saúde. Mas a gente sabe que na prática não é assim, né? A gente, em Juiz de Fora, a gente teve uma experiência recente em que uma médica foi agredida num posto de saúde, numa unidade básica de saúde.
E aí, assim, não vou questionar nenhum atendimento, porque realmente... Mas, assim, a agressão física, de fazer internar, de fratura, isso não tem sentido em nenhum dos lados, né? Não é, ninguém tem o direito de bater em ninguém, ninguém tem o direito de agredir ninguém, nem verbalmente, muito menos fisicamente. Então, assim, e está chegando nesse ponto da intolerância das coisas que parece que isso virou normal. Entendi. E não é normal, né? Jamais. Não é normal. Vamos lá, cirurgia por vídeo. Cirurgia por vídeo, gente. Cirurgia minimamente... Hoje a gente sai dos eventos e fica todo mundo falando... O seu colar, acho que ele tá raspando um pouquinho na mesa. Puxa ele um pouquinho. Vou. A cirurgia por vídeo, a cirurgia minimamente invasiva, né? A cirurgia por pequenos orifícios. Não é estética. Primeiro ponto que eu tenho que falar é que não é estética. É claro que a estética fica melhor quando você tem buraquinhos em vez de um corte grande. Mas o objetivo principal da cirurgia minimamente invasiva é causar menos trauma tecidual, ou seja... Parece besteira, mas você cortar menos a pele, a aponeurose, não é só a pele, tá, gente? A aponeurose, que é o tecido que vem depois, tudo mais, você agride menos aquele organismo, você gera uma resposta inflamatória menor. Porque o organismo, ele responde a um trauma, e o trauma pode ser um trauma, um acidente, pode ser um trauma de cirurgia. Você responde aquilo com uma resposta natural. Sabe aquela coisa do correr, do pegar e correr, quando você tem um trauma? Também tem isso no organismo, né? Então, assim, a resposta desse paciente ela é menor quando você faz uma cirurgia minimamente invasiva. A mais comum é a videolaparoscopia, mas hoje a gente também tem a robótica, só que a robótica ela está menos acessível, né? Porque ela tem um custo mais alto, tem uma estrutura mais complexa, mas a videolaparoscopia ela é realmente bem difundida. E por mais que às vezes você demore um tempinho a mais numa cirurgia, a recuperação do paciente, o retorno ao trabalho é mais rápido, o retorno das funções do intestino da pessoa, voltar a alimentar, tudo isso é mais rápido. Então, assim, sempre que a gente pode, a gente faz a cirurgia minimamente invasiva. Tem situações que a gente não consegue e também você não pode prejudicar o paciente porque você só quer fazer por buraquinho. Eu começo uma cirurgia por vídeo de vesícula, de apêndice, de hérnia, isso tudo a gente faz por vídeo, né? Ou bariátrica, e eu não tenho segurança para terminar por vídeo, eu tive um sangramento importante, eu tive uma condição que não permite continuar por vídeo com segurança, você vai converter a cirurgia, você vai fazer o corte que for necessário, né? Lembrando que não é porque é buraquinho que não tem risco, né? A maioria dessas cirurgias são sempre com anestesia geral, né? Que você tem que ter um relaxamento adequado, tudo. Tem umas técnicas que o pessoal consegue fazer, mas 99% das vezes vai ser anestesia geral. E você tem um compromisso com a cirurgia que você prometeu, ou seja, eu entrei para tirar a vesícula. Se eu terminar por vídeo, melhor dos mundos. Nem sempre eu consigo, né? Mas a gente sempre tenta, porque realmente para o paciente é melhor. Quando você fala, faz muito sentido, né? Para mim, que não sou médico, obviamente, mas faz muito sentido o que você falou. Se você faz um corte, sei lá, de 10, 15 centímetros, o espaço de pele que aquilo pode demandar, uma recuperação, uma inflamação que aquilo pode gerar, comparado a um furinho, muda absurdamente. O corpo vai reagir, se ele fosse reagir de 0 a 10, no furinho ele precisa reagir menos, é mais ou menos isso que você está falando. Mas assim, quando a gente fala pele, não é bem só a pele, na verdade são os planos teciduais, que são mais profundos, tipo a aponeurose e tudo. Mas assim, o raciocínio é esse. Né? O raciocínio é esse. E assim, às vezes a gente, quanto mais experiente a gente fica com a videolaparoscopia, menos a gente converte cirurgia. E menos a gente converte, mas às vezes converte mais rápido. É interessante isso. A gente converte menos, mas às vezes já percebe que aquele paciente não vai ter sucesso mais rápido. Entendi. Então, uma contraindicação, não é uma contraindicação absoluta, mas é uma contraindicação que a gente tem. Quando você tem um paciente com o abdômen muito distendido, as alças intestinais muito cheias de líquido, muito espessadas, muito distendidas mesmo, largas, como é que você consegue criar um espaço para trabalhar com pinças? As pinças são longas, se aquele lugar está todo ocupado. Então, às vezes, tem situações que você não consegue resolver por vídeo. Que nessas situações, você às vezes vai com cortezinho mesmo, né? Então, assim, a condição do paciente, hemodinâmica também. O que é hemodinâmica? O paciente está chocado, é um trauma. Ele foi acidentado, chegou no hospital com a pressão lá embaixo, sangrando horrores. Você vai montar aquela estrutura toda por vídeo. Aí você vai entrar, vai estar cheio de sangue na barriga. Você não vai conseguir identificar e vai gastar mais tempo. Então, claro, existe indicação para vídeo no trauma em situações específicas, tá? Mas no trauma, aquela coisa aguda do choque, não é uma indicação boa, né? Porque esse paciente precisa de uma ação mais rápida. E a estrutura da vídeo você demora um tempinho para conseguir montar tudo. E você tem que ter campo de visão. Se tiver tudo sujo de sangue, o alço intestinal, você não vai funcionar. Então, assim, a gente coloca a cirurgia minimamente invasiva sempre que a gente pode, respeitando os limites da técnica. Né? Perfeito. A gente não pode adaptar o paciente à técnica, né? A prioridade é o paciente, né? Você não vai fazer, não, olha, eu quero fazer sempre essa cirurgia aqui desse jeito. Então, o paciente que se encaixa, é o contrário, né? A técnica que tem que se encaixar para a situação que você tem. Perfeito.
Cuidados no pós-operatório, como garantir uma boa recuperação? Em linhas gerais, a gente falou aqui sobre, vamos fazer uma recapitulação. A gente falou de hérnia, de pedra na vesícula, apendicite, cirurgia por vídeo, e agora a gente está falando de pós-operatório e recuperação. Em linhas gerais, o que a gente pode falar sobre isso? Pós-operatório, o que você tem que saber, né? A primeira coisa é que você tem que movimentar assim que possível. Né? Aquela ideia de que você chega, eu brinco assim, eu falo isso com o paciente, então não tem problema falar aqui, claro, com o paciente que eu já tenho, que eu percebo que tem a possibilidade de falar isso. Tá igual uma plástica deitado. E porque tinha essa cultura, uma plástica, tá aquela coisa entendi. Assim, de um modo geral, gente, a mobilização é benéfica. Claro, eu tô falando de cirurgia do abdômen, tá, gente? Você vai falar da ortopedia, que vai ter algumas indicações específicas não, outro mundo. E outras coisas. Mas mesmo a ortopedia, se você pegar, a gente teve, né, um colega nosso, né, há pouco tempo que fraturou, você vê como é que a movimentação dele no acidente, né? Sim. Foi importante, foi rápida. Sim, então, sim. Antes uma fratura de fêmur, a pessoa ficava imóvel e tal. Hoje não, é fisioterapia o mais precoce possível. Na cirurgia do abdômen é a mesma coisa. Então, você faz uma cirurgia de manhã, você quer que o paciente, assim que ele estiver bem acordado, ele já saia da cama. Né? Não é ficar deitado. O repouso que a gente quer é não pegar peso, é não falar demais para não engolir muito gás. São esses tipos de coisas, não. Mas o andar é positivo na maioria, grande maioria das vezes. Né? A recuperação, ela depende, então, de uma boa condição do pré-operatório. Então, acho que quando você vai fazer uma cirurgia eletiva, você está bem preparado, bem do ponto de vista nutricional, bem do ponto de vista de não estar fumando, de falar de medicamentos que você usa ou de você interromper algumas quando é necessário. Hoje, muitos desses medicamentos que a gente interrompe antes, a gente não interrompe mais, porque viu que tem segurança em operar esses pacientes mesmo tomando, por exemplo, a AS. A grande maioria das vezes, a gente não suspende mais a AS para operar um paciente. Antigamente era o padrão. Hoje é exceção, você suspende em situações específicas. Então, assim, é andar, é alimentar precocemente. A gente tem um protocolo chamado protocolo ERAS, que é de estimular um pós-operatório, acelerar o pós-operatório. Aquela ideia também de que você deixar o paciente no hospital mais tempo dá mais segurança. Tem paciente que tem medo de dar alta. É claro, se o paciente não está se sentindo bem, tem uma condição que você não tem segurança para mandar ele para casa, você não vai mandar ele para casa. Até porque você tem que entender a estrutura que ele vive, né? Mas o ficar no hospital também corre outros riscos. Né? A própria infecção hospitalar, um monte de coisa que pode acontecer dentro do hospital. Então, ir para casa, sempre que possível, o mais rápido é o ideal, com segurança, né, gente? Reforçando isso. A alimentação boa, né? Então, aquela ideia do jejum também, que o paciente vai ficar de jejum 3 dias, tomando líquido, isso depende muito da cirurgia. Tirando a bariátrica, que a gente tem uma dieta toda específica para uma condição própria, a maioria das cirurgias você vai alimentar a alimentação habitual do paciente no mesmo dia. Obviamente que é habitual do paciente, se é tomar Coca-Cola e cerveja, não vai ser isso. É o habitual saudável. O habitual de hospital, né, gente? Tá, o habitual é comidinha, é comida, em vez de fritura e tudo. Tá. Apesar do que eu já tive paciente que pediu lanche dentro do hospital e pediu e comeu, não teve nada. Pós-operatório? Pós-operatório. Não de bariátrica, né? Bariátrica não, mas de outras coisas. Mas assim, tem esses cuidados, é uma boa alimentação, uma atividade, né, que seja deambulação, quando liberado, uma atividade física, né? E aí depende de cada cirurgia, de cada médico, da conduta. Evitar contato com pacientes infectados, que é outra coisa que parece boba, mas a gente sai de uma epidemia e entra na outra, né? A gente tem uns anos que a gente está assim já, né? E aí tem aquela coisa, você vai para casa e você, nossa, Cassim operou. Aí vai 15 pessoas visitar o Cassim e às vezes a pessoa não tem um bom senso de entender que ela está gripada. Nossa, entendi. Não é para ir. E diz que o Cassim fez uma cirurgia, mas ele quer sossego, né? Então, assim, eu estou falando isso porque é real. Às vezes as pessoas querem ajudar e não pode. E outra coisa que eu vou falar também que parece bobeira, mas essa semana eu estava reparando nisso nos hospitais privados que eu trabalho, a recepção cheia de flores. Gente, os hospitais agora não deixam mais entrar com flor, tá? Então, por favor, quando você for visitar alguém, não leva flor. Flores naturais não deixa entrar. Então, assim, não deixa. Por quê? Porque tem questões de contaminação, de não sei o quê, que não deixa entrar. Tá. Então, assim, tem questões realmente associadas a isso. É uma pena, porque é muito comum isso, né? Você vai visitar um paciente no hospital, você pensa que você quer levar alguma coisa. Coisa para comer é perigosa, porque vai que você leva um alimento que não estava bem refrigerado, que não estava bem condicionado, o paciente faz um quadro, uma diarreia e você não sabe de onde veio, né? Então, levar alimentos externos também, você tem que perguntar sempre se pode ou não. A maioria das vezes não pode. E outra coisa que eu também falo, quando você vai para casa, não vai ficar pedindo fast food. Né? Come a comidinha da casa, que você sabe como é que foi preparada. Às vezes não é a mais gostosa do mundo, mas você sabe que a origem foi boa, que não tem chance de ter vindo com um produto que não estava legal, né? Que não estava bem acondicionado. Essa questão de flores realmente não pode entrar. Pô, vamos fazer uma campanha aqui, Tereza. Se você for visitar alguém no hospital que fez cirurgia, não leva nada. Não leva comida, não leva flor, não leva nada. Não leva doença. Não leva doença. Tá resfriado, espirrou no dia, mesmo que for poeira. Não vai complicar a vida da pessoa ali, não, então assim, quando você vai, hoje em dia, depois do Covid, é muito comum o pessoal ir tudo de máscara, né? Não tá errado, mas eu digo assim, se você tem uma questão dessa, a gente não vai.
Deixa para visitar depois em casa. Não, acumular a gente em quarto, né? Quando a gente vai em apartamentos, né, de convênio, eles têm essa particularidade de não ter, às vezes, um limite tão restritivo de visitas. Mas é tudo bom senso, né, gente? Às vezes o paciente quer descansar, entra um atrás do outro. Imagina se entra eu e você, que somos 2 tagarelas, e fica lá, e o paciente quer descansar. Responder a mesma coisa, né? E como é que você está sentindo? Tô bem. Como é que foi a cirurgia? Tô legal. E vem outro, e aí, como é que você está sentindo? Tô bem. Então, assim, às vezes é uma questão assim, parece bobeira, mas assim, é interessante falar isso. Igual quando o paciente está numa terapia intensiva. Tem unidades de terapia intensiva que são com leitos humanizados, que a gente fala, que você tem direito que pode ficar acompanhante. A maioria não trabalha assim, mas assim, o acompanhante é muito interessante ficar. Mas você tem que lembrar que você está numa terapia intensiva, você vai ver outros pacientes, às vezes passando por outras situações. Então, se a pessoa que está ali não é que está mais acostumado, tirando a gente que é da área de saúde, a maioria não vai estar mesmo, né? Não vai estar. Ainda mais quando é um parente nosso, que aí é totalmente diferente também. Mas assim, às vezes você não tem aquele perfil para aquilo ali, e às vezes você está toda hora chamando o profissional técnico de enfermagem, ele está ali tendo que atender outras pessoas, e assim, de certa forma, você tem que ter um pouquinho de paciência, porque você às vezes está estressado, mas aquela pessoa está ali monitorizada, com profissionais que estão habituados àquilo, que sabem o que estão fazendo. Então, assim, tem um cuidado para respeitar o espaço do outro. Perfeito. Que eu acho que falta isso ultimamente. Falta, né? De todos os lados. Né? Ainda sobre pós-operatório, o que seria um sinal que um leigo pode identificar em casa? Vou dar alguns exemplos. De repente, deu uma febre, o olho ficou meio amarelo, a língua tá branca. Eu não entendo nada disso, eu tô só trazendo situações. O que é um alerta em casa para um pós-operatório para falar, eu acho melhor a gente voltar no hospital? Assim, o principal pós-operatório imediato, mais próximo, você sempre tem que ter medo de sangramento. Pode acontecer. O que é manifestação de sangramento? Às vezes uma tontura, ele estava bem, de repente ele levantou e teve uma tontura, pode ser só uma hipotensão postural que a gente fala, levantou rápido e tal, mas tem que ficar atento. Tá meio pálido, eu coloquei a mão, tá meio fria, tá meio pegajosa, normalmente é sinal de choque, né? Se a pessoa tá muito hipotensa, por exemplo, tá com a pressão muito baixa. Tá urinando pouco. Né? É claro que você tem um período de pós-operatório que você tem uma tendência a urinar menos mesmo. Mas às vezes você fala assim, olha, foi para casa, ele operou uma cirurgia, fez uma raquianestesia, por exemplo, uma peridural, foi para casa, tem 12 horas que não urina. Às vezes ele está fazendo uma retenção urinária. Porque nessa analgesia, nesse medicamento, pode ter morfina, tem gente que faz retenção, principalmente homem. Então, assim, não está urinando, o abdômen distendeu, inchou muito, está mais pálido. A questão da vesícula que você falou, o paciente fica amarelinho, às vezes uma pedrinha pequena, não foi percebida isso, mas ela passou no canalzinho da bile e deixou a pessoa ictérica, né, esse amarelinho ictérico. Então, assim, são manifestações, uma ferida cirúrgica, por exemplo, que você viu que estava bonitinha, de repente inchado. Tá grande, estendeu ali, tá um ovo. Tá vazando alguma coisa, um líquido. Vazando. O vazando pode ser um seroma, mas assim, uma coisa que deu dúvida, gente, se você tem o contato do seu médico, normalmente meus pacientes estão com o meu contato, e o que eu falo é o seguinte, às vezes eu tô aqui agora, meu celular tá em algum lugar por aqui, né? Mas o que eu sempre oriento, e eu escrevo isso, né? Pode entrar em contato comigo, se eu não responder, se for urgente, você vai para o hospital. Porque eu prefiro que a pessoa vá para o hospital e não seja nada, do que chegar e ficar em casa, assim, então ter 2 dias, a Tereza tá viajando, não consegui falar com ela. O time da coisa e às vezes você é uma coisa que era boba até. Era boba no sentido assim, de que era fácil de resolver. Não boba porque qualquer queixa tem que ser valorizada, mas assim, era fácil de resolver. Mas aí ficou aquela expectativa de vou esperar me dar o retorno. E tem coisa, gente, que foto não resolve. Tá? Isso é outro fator importante. Com o celular, com a questão do WhatsApp, isso tudo, o pessoal acha que tudo dá para resolver por WhatsApp. Gente, a forma como o paciente manifesta uma queixa pode ser tão variável. Né? Então, assim, não estou nem falando da dor. Que a dor tem, claro, um grau de subjetividade, o que é muito doloroso para mim, para você não é tanto. Tal. Mas eu digo assim, tá muito inchado. Aí a pessoa manda uma foto. Uma foto que às vezes é um ângulo que não pegou bem. Então, assim, tem muito cuidado com isso. Né? A gente não tem bola de cristal. A gente sabe assim, o que é mais comum de um paciente do que o do outro. Por exemplo, o paciente idoso está vomitando muito, está desidratado. Por telefone, se ele está vomitando, eu não vou mandar para ele tomar líquido, porque ele está vomitando. Então ele tem que ir no hospital para ser medicado, para melhorar o vômito, aí sim ele vai conseguir reidratar oral pela boca, né? Então, assim, essas situações que você está vendo que está diferente do normal. E, claro, tirar a dúvida com o seu médico, o que é esperado para aquele pós-operatório? Né? Eu tenho dor, mas a dor é tolerável. Você vai sair do hospital normalmente com uma receita de analgésico. E aí você tem um intervalo da dose do analgésico. Olha, eu não estou conseguindo chegar nesse intervalo que está doendo muito. Claro, o limiar é muito cada um vai ter uma tolerância. Né? Mas assim, se é uma coisa que você está vendo que está muito fora,
né? Vale a pena você ir, voltar ao hospital, voltar ao seu médico. Às vezes você não quer ir no hospital, mas aí o seu médico está no consultório esse dia, você liga para o consultório, fala que é um pós-operatório. Essas coisas todas têm que ser conversadas. O que eu acho que é importante é a gente entender que quando está fora do esperado, tipo, nas altas nossas, a gente costuma escrever mais ou menos o que a gente, na hora que a gente dá alta, né? Mas se você tem dúvida, é melhor você pecar por excesso, né? Do que por falta. Melhor ter Eu acho que é mais seguro. Eu, pelo menos, tenho esse pensamento, né? Uma coisa, eu queria deixar uma dica. Olha só, não sou o doutor Cassim, mas eu quero deixar uma dica pensando, me colocando no lugar de paciente. Você vai fazer uma cirurgia, uma sugestão. Converse com o médico no final da cirurgia e faça assim, a seguinte pergunta. Doutora, o que é possível que aconteça para eu não me preocupar e quais são os 3 pontos que eu devo me preocupar? Porque é tão bobo para vocês, Tereza, que são médicos e entendem isso e olham isso o dia inteiro. Mas você fala, olha, 3 coisas que eu anotei aqui. Tá gelado, ficou um tempo sem urinar, de repente ficou um pouquinho mais amarelo. Fala assim, olha, isso aqui é um sinal de vai pro hospital de novo. A outra coisa, ficou um pouquinho inchado. Para mim, se eu fiz uma cirurgia e tá vazando um líquido, eu já vou correr pro hospital, porque eu sou hipocondríaco. Mas você pode falar assim, olha, o líquido transparente, até nessa medida isso é tranquilo, seca com uma gaze, limpa aqui, passa um sabão. Então tem coisas que a gente pode esperar. Faça a listinha, doutor, o que eu posso esperar? Essas 3 coisas. E o que é um sinal de risco? Para essa cirurgia, essas outras 3 coisas. Já dá uma calma, né? Isso é interessante. Você fala, por exemplo, curativo. Tem gente que não troca o curativo com medo de trocar o curativo. Gente, a ferida, ela cicatriza, a pele, ela cicatriza muito rápido. Então, às vezes, você vai para casa com um curativinho numa vide, por exemplo, que é uma fitinha de micropore. Daqui a 24, 48, você pode tirar e deixar sem nada, e passar o álcool 70, ou passar sossoro, para secar direitinho depois do banho e tudo. O que acontece às vezes é que a pessoa fica com medo, aí deixa aquele curativo, às vezes fica 7 dias, aquele micropore já tá feio, tá? Grudar ele já gruda mesmo, mas fica feio, fica sujo. Então, assim, porque ela tem medo, e tem medo de perguntar, né? E uma coisa que é muito importante pós-operatório, que eu acho que assim, a gente já falou, né, mais que o pobre na chuva aqui, é que quando você tem uma biópsia, você tem que conferir a biópsia. Então, assim, a gente tirou o apêndice e mandou o apêndice para exame. A gente tirou a vesícula, a gente mandou a vesícula para exame. Lesão de pele, qualquer coisa. Tereza, eu sempre explico isso, que o paciente fica apavorado na hora que fala, mas teve biópsia? Teve biópsia. Não é porque você acha que é câncer, é porque é obrigatório você mandar. Eventualmente, pode vir alguma coisa que você não estava esperando? Pode. Você tem um achado incidental, que a gente fala, no apêndice, na vesícula, que você operou achando que era uma vesícula com cálculo só e tinha ali um câncer inicial, normalmente. Normalmente, quando aparece, às vezes, inicial, né? Mas você operou um apêndice e era apendicite, mas aí tinha um adenocarcinoma, um carcinoide, uma outra lesão. Então, você sempre tem que voltar no médico, pelo menos para ver essa patologia. A gente sabe que a pessoa, às vezes, mora longe, operou, veio aqui na cidade, operou com o doutor que ela queria, voltou para a cidade dela, ela nunca conferiu aquela biópsia. Voltou. Nunca mais viu e tal. E a biópsia, ela é importante, né? Você documenta que você tirou aquele órgão, então não dá dúvida, né? Tirou, tá aqui, tirou mesmo. E você verifica se realmente estava dentro do que você esperava, né? Ninguém tem bola de cristal, gente. Então, às vezes, você opera, sabe aquela cara de porco, focinho de porco? E às vezes é outra coisa? Às vezes é. Às vezes tem um achadozinho ali que vai mudar completamente. Então, não esquecer de pegar a biópsia e mostrar para o seu médico. Excelente. Tá? E às vezes a biópsia demora um pouquinho mais, às vezes tem serviço que a gente trabalha que demora, às vezes, quase um mês. Então, o paciente até esqueceu. Quando é coisa assim, vesícula, que o paciente sai muito bem, ele volta, às vezes, com 15 dias, a biópsia não tá pronta. Aí ele não volta mais. Aí ninguém viu a biópsia. Então, alguns hospitais, eles têm um mecanismo de alerta. Quando vê alguma coisa diferente, eles sinalizam para o médico, chamam o paciente, tudo. Mas o mais importante é que você fique também atento. Você conferiu a biópsia do que você tirou? E para o paciente, ele fez a primeira cirurgia em 20 anos. E aquele médico fez 60 cirurgias, no mínimo, naquele mês. Então, é mais fácil você lembrar o teu médico do que o teu médico lembrar de lá. Muitos hospitais a gente recebe direto, por exemplo. Só que, eventualmente, o pedido não sou eu que fiz. Outro colega da equipe fez. Então, esses pedidos eu não recebo direto. E é muito difícil você colocar isso na conta, porque você trabalha em vários lugares. Então, o ideal é que o paciente tenha essa percepção da importância de conferir esse exame, de verificar se foi mandado. Isso tem que ser mandado, tá, gente? Hoje em dia não tem mais aquela coisa, tirei o negócio e joguei no lixo. Não existe isso, né? Você tem que documentar, você tem que mandar. E aí você verificar qual foi o resultado, se teve alguma conduta, e não ficar apavorado quando ele abre, porque também tem outra coisa, a pessoa abre o exame, vê lá um termo que ela não conhece, ela já acha que é câncer. Não é, gente, a maioria das vezes não vai ser, não, tá? E se for, também tem tratamento, que é isso que é importante a gente falar também, né? Claro, desmistificar essa ideia de que tudo, nossa, é uma sentença, né? O diagnóstico quando é uma sentença, não é, né? A gente sabe que tudo tem tratamento, né?
Pode não ter cura, mas tem tratamento. Mas tem tratamento, pode melhorar muito. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio, falamos bastante, que bom, muitos temas aqui, depois a gente vai cortar vários trechos e colocar nas redes sociais e tudo mais. E a pergunta que não cala nesse momento, as pessoas estão assistindo a gente e gostei dessa doutora, não conhecia a doutora Tereza, eu quero me consultar com a doutora Tereza. Para consultas presenciais, aonde você atende? Eu só atendo presencial, tá, só gente? Presencial. Pouquíssimas exceções eu já atendi online, mas o que acontece? Eu acho que falta muito pra gente o exame físico. Né? Então, assim, é claro que uma coisa você tem um paciente que você já conhece, já tratou, e ele tá morando em outro lugar, e você fazer uma consulta online. Tá, já tem histórico. Já tem um histórico, você já tem um conhecimento, mas eu acho muito complicado realmente fazer consulta online. Eu atendo presencial em Juiz de Fora, onde eu moro, né? Onde a gente trabalha, eu atendo no Instituto de Saúde, é uma clínica super acessível, o espaço físico dela. Você não foi lá, né? Então, outra vez você foi lá, você não foi. É uma casa, uma clínica planinha, com vaga para parar o carro na frente. Vídeo, muito bonito, muito bem organizado. Linda. A colega que montou essa clínica, ela realmente bom gosto. E não é só isso, é acessibilidade também, né? Tá. Toda instituição de saúde tem algumas regras. Mas, às vezes, essas regras são assim, limítrofes. Ali não, ela é bem, bem bacana, dá para ir de cadeira de rodas se precisar, né? Tem todo o acesso lá. A gente atende lá, eu trabalho em hospitais, de modo geral, mas consulta é lá. Tá. Né? E, é claro, para uma avaliação adequada, gente, é consulta, é no consultório, com calma, né? E qualquer dúvida também, os pacientes, de modo geral, depois que consultam, tem meu celular, tem meu WhatsApp, e alguma orientação outra a gente consegue dar, lembrando daquelas situações que a gente precisa do exame físico, né? Que não tem jeito. Então, você que é de Juiz de Fora ou região, ou de repente uma cidade até mais longe, mas né, viu a autoridade que a doutora Tereza tem no assunto dela e quer se consultar com a doutora Tereza, aqui na descrição do vídeo vai ter o Instagram, vai ter os contatos da clínica, tudo que você precisa saber para agendar uma consulta, você vai ter de contato aqui. E tá na dúvida, entre em contato pelo Instagram, manda um direct, converse com a doutora Tereza. Claro que você não vai ficar ali fazendo uma consulta pelo direct do Instagram, não é verdade? Mas você pode tirar muitas dúvidas ali, acompanhar os conteúdos, seguir no Instagram e tudo mais. É isso, muito bem, obrigado pela honra de poder te entrevistar mais uma vez, trazer esse assunto que com certeza vai ajudar muita gente que tinha dúvidas, assim como eu. Então eu entrevisto e aprendo muito também, porque eu sou meio xereta, né? Eu gosto dos assuntos. Então é uma honra ter você aqui. Você pode se despedir para essa câmera e falar com a nossa audiência. Então é isso, gente. Foi um prazer estar aqui contigo novamente, né? Assim, meu amigo já 10 anos já. 10 anos. 10 anos já. E é bom que você é um curioso, mas é um curioso que está sempre buscando entender as coisas, né? E eu acho que a área de saúde, ela precisa disso, de mais informação, informação acessível, né? A gente faz realmente na rede social nossa bastante vídeo, sem sensacionalismo, vocês não vão ver foto de antes e depois, não vão ver foto de paciente, porque dificilmente eu uso esse tipo de comunicação, né? Comunicação, não é muito meu perfil, mas a gente está lá e estamos aqui à disposição sempre, né? Faz parte da nossa profissão também educar, né? Então, acho que esse formato, podcast, videocast e as redes sociais, elas servem muito para isso. Sim. Educar e explicar o que é muito comum de dúvida para os outros, que para a gente, às vezes, não parece tão importante, mas para o paciente, às vezes, fica aquela coisa martelando, né? Então, a gente está à disposição e eu espero vocês lá. Quem precisar, é claro, né? Para consultar. E não deixe de consultar seu médico, né? Na sua região, onde você tem mais acesso. Não deixe de procurar pelo seu atendimento de uma forma mais adequada, né? E cuidar da sua saúde também como prevenção. Muito bem. Esse foi, então, o podcast Mais Clientes. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.